boa noite. Está no ar o Lente Esportiva. Leonardo aqui do meu lado, né, Léo? Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal que está em casa. E antes de começar esse programa, quero mandar um beijo pro meu amigo Gabriel Snicker. Nome bonito, né? Ele acabou de virar italiano. Como assim? Um beijo pro meu amigo. Ele foi lá, ficou 3 meses na Itália e tirou lá... cidadania dele. Então, um beijo. Prometi, tá aqui. Então, um beijo pra você, viu, meu amigo? Leonardo, boa noite. Hoje a gente vai ser bem sério, né? Não, a gente sempre é sério. Porque mas, primeiramente, eu gostaria de falar que eu estar aqui ao seu lado é bem feito pra você. Por quê? Porque semana passada o Rogério voltou, você falou, nossa, eu estava morrendo de saudade, Rogério. Não aguentava mais o Leonardo. Como diria Muricy, a bola pune. Estou aqui hoje de novo. Ai, meu Deus. Então, ó, Rogério que tá lá em casa, um melhoras, beijo, amigos. Tá lá se recuperando, está com uma forte gripe. Na idade dele é mais complicado mesmo. Tá vendo, né, Rogério? É só você não estar aqui que a corneta soa, você tá vendo? Oh, um beijo pra você e pra Sandrinha, viu? Bom, deu pra perceber, ele Juliana? Ó, segundo o Mikael, ele esqueceu de tomar a vacina, então aí complicou. Bom, mas eu andei assistindo alguns lentes aí, senhor Leonardo, e eu percebo que quando o senhor está aqui nessa cadeira, as coisas ficam uma bagunça. Então hoje eu vou segurar o senhor, tá me chamando viu? de bagunceiro? É isso aí. Tá. Bom, podemos chamar os nossos amigos comentaristas? Vamos lá, fica à vontade. Bom, eu vou começar então com o Márcio Coelho. Márcio, tá difícil manter o Léo aqui eu nem do meu falei lado, nada viu? ainda. Que diria, né, que ele ia voltar aí, né? Por você, acho que ele nem estaria sentando aí. É verdade. Boa noite a você de casa. Boa noite, Ju, Léo e os amigos comentaristas que vão ser apresentados. Vamos falar bastante de futebol hoje, bastante das situações dos clubes paulistas na competição. O pior deles, o Palmeiras, né? Isso De aí. novo. Novamente está lá na degola. Mas, como dizem, né, é muito cedo pra gente falar alguma coisa. Verdade. Mas é mesmo. O Michael Hartmann do seu lado, ele que tem o nome bonito, ele gosta que o Leonardo repete o nome dele. Então Isso posso aí. chamá-la? Pode chamar novamente. Boa noite, meu amigo Michael Hartmann, vulgo Michael César Pereira. Ai, senhor. Eu gosto porque fica parecendo que eu sou mais importante do que eu sou, né? Não tenho nada de importância, mas quando você fala, fica aquela coisa bonita. Aliás, eu tô bonito hoje, rapaz. Olha. Legal. Destaques, né, de hoje, eu acho que, como já foi dito, a gente vai falar bastante do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro. Eu que, antes de começar o campeonato, eu disse, né, depois da final de Santos e Palmeiras, eu falei, você santista e palmeirense, não espere nada do seu clube no Brasileiro. Tá aí, começa a se cumprir as profecias de Michael Hartmann. Obrigada, viu, Michael? Meu time tá melhor que o Palmeiras, pelo menos. Bom, apesar de eu ter vindo hoje de verdinho pelo... A cara do Furlanete foi a melhor, pelo que meu ninguém amigo viu. Fernando Furlanete aqui. Outra coisa que eu quero, antes de chamar o nosso amiguinho lá, o Pereirinha, vamos chamar primeiro e depois eu vou explicar a questão do Furlanete. Pereirinha, boa noite, viu? Seja bem-vindo, pode dar os seus destaques iniciais aí. Boa noite, Ju. Boa noite ao amigo assinante do canal Net Cidade. Não falem mal do Palmeiras, viu? Para não ofender lá o nosso amigo Furlanete, né? Foco na carreira. Foco e não vamos falar mal do Palmeiras hoje. Tá certo. Só lembrando, Ju, que o Pereira mais uma vez está sem uniforme, ele achou que ele ia enganar muita gente com essa coisa. Por isso que eu tô querendo agradar o chefe hoje, que tá disfarçado aqui. Eu entendi. Então, e é justamente isso que eu quero explicar, porque a gente fala tanto aqui de Fernando Furlanete, eu acho muito difícil as pessoas não saberem quem é o Furla. Por que não mostramos ele? A gente pode mostrar ele, ó. Vira aí a câmera. Não, ó, neste momento ele tá pedindo Aí, pra não ser... Aí, Fernando Furlanete, nosso diretor Boninho. aqui o nosso Boninho, diretor aqui do programa. E por isso que a gente insiste em chamá-los várias vezes aqui durante a programação. Então, só para explicar para vocês que ele existe, ele é chato mesmo, chama a nossa atenção mesmo. E o Pereirinha tá com foco na carreira por isso, porque ele é o que comanda aqui o Lente Esportiva. Certo, Leonardo? Certo, gente. Agora vamos passar os contatos do pessoal que tá lá em casa? Vamos lá, fica à vontade. Tá, então eu vou primeiramente passar o e-mail, que é o alvivo@net.com.br. Temos também o nosso telefone, que é o 3603-8231. E temos o nosso WhatsApp. Vou ter que ler ali junto com vocês na tela. É 9224. Muito bem. E temos também o nosso Facebook, é claro. Dá para você fazer também seus comentários através de lá. E no nosso Facebook temos um link ao vivo. Você também consegue assistir o Lente Esportiva para quem não está sintonizado no canal Net Cidade. Certo, Léo? Certo. Você acalmou? Calma. Tô Você tá calma.
Tô Acelerada, calma. Calma. Você quer começar a falar hoje, ainda falando sobre a Não. Copa? Copa Paulista, né? Tá bom. Vamos começar falando de Copa Paulista, porque Copa Paulista é o assunto do momento para os times da região. Vale lembrar, eu até gostaria, se alguém tiver essa confirmação, ou alguém que está nos assistindo puder nos enviar aí por WhatsApp ou por e-mail a confirmação, porque na semana passada, se você puder me ajudar também, Flanete, por favor. Na semana passada eu vi que o Capivariano havia desistido de participar da Copa Desistiu Paulista. mesmo. É. O Capivariano que está no grupo 2 com o União, com o Rio Branco, com o Independente e com o 15 de Piracicaba. Hoje entrei no site da federação, fui lá, competições Copa Paulista, e o Capivariano ainda consta no grupo 2. Então eu fiquei meio que sem entender. Eu vi a notícia da desistência, acho que quarta ou quinta-feira da Na semana passada. quinta-feira já foi... E hoje ainda estava lá o Capivariano. Então por isso que eu tô perguntando. É certeza? É confirmado que desistiu mesmo? Até o momento foi. Então se alguém tiver essa informação e quiser nos repassar, porque se o site da federação não está nos ajudando, fica difícil, né? Mas consta ali o Capivariano ainda no grupo 2 com União, Rio Branco, 15 Independente. Fazer um apelo para a federação, né? Federação, dá uma ligada lá no Capivariano, tá? Ver se desistiu Gente. mesmo. Atualiza o site, tá? Que é Eu acho que é interessante, É verdade, né? né? Pra Sempre é atualizar bom. o site. Né? A federação, vamos lembrar. É. E o Capivariano hoje, né, está em luto. Né? Verdade. O presidente aí faleceu nesse último sábado, foi enterrado ontem. Te passei o nome certinho, Leonardo. Você passou, mas Por favor. a internet não está nos ajudando. A gente já gente já vai passar o nome informa do- a o gente nome tem- certinho, é. mas ele... Ele dedicou aí 39 anos ao Capivariano. Isso. É uma figura lá do E Capivariano. até falando da desistência, o que foi falado que o Capivariano teria desistido era por causa que ia fazer uma reforma no gramado, né? Do estádio lá da Arena Capivari. Eles iam desistir da competição para poder ter o tempo de trocar o gramado, de fazer toda a preparação para disputar o Campeonato Paulista da Primeira Divisão no ano que vem. Nossa, mas precisa de tanto tempo assim? Para você deixar um gramado em bom estado. Porque você esteve lá, não sei se você esteve, eu estive, o Fernando Pereira também, a gente via a situação do gramado, o estádio é muito bonito. Né? O estádio em si é muito bonito, o gramado que deixa a desejar. Eu não estive lá, mas eu vi pela TV no jogo contra o Corinthians, né? Exatamente, Tava a situação parecia tava horrível o Olha, gramado. parecia um pasto mesmo. Exatamente, parecia. né? Tava soltando ali o gramado, então né, precisa de tempo aí para ele poder Isso pra mim é firmar. desculpa. Isso pra mim é desculpa porque... Eu ia chegar em você, Do sabia contra, que você... Não, é porque o Capivariano não tem uma tabela tão apertada assim durante o ano que não dê tempo de reformar o seu gramado. A questão é a seguinte, ou o Capivariano disputa a Copa Paulista ou reforma o gramado. Não tem dinheiro para os dois, dá essa desculpa de falta de tempo. E você tem que priorizar a competição maior. A top. O Capivariano hoje é da elite do futebol paulista. Então você gastar o dinheiro para disputar a Copa Paulista que não vai somar nada e agregar nada pro time, vamos arrumar o gramado. Tá certo, Capivariano. Com a desistência do Capivariano, caso ela se confirme mesmo, caso a federação atualize o site, serão 19 equipes na Série A2, na Copa Paulista, Mudaria a estreia do Rio Branco. Mudaria a estreia do Rio Branco. A estreia do Rio Branco, que está marcada para ser contra a União Barbarense, vai ser contra o Independente em Limeira, caso aconteça mesmo essa desistência aí do Capivariano. 4 equipes no grupo 2. Classificam 3. Classificam 3. Quem vai ser o... Não sei nem o que falar, que vai ficar de fora. O nome só, lembrando que o nome do presidente que faleceu no último sábado é Oswaldo Agostinho. Então aí também mais uma perda, né, pro time. Você já dá uma tá nessa já abala o situação, time, né? já está mais do que abalado aí, emocionalmente falando também. E aí, com essa mudança, possível alteração aí na estreia... Aí a estreia eu acho que foi antecipada do O Rio Branco chegou a lançar uma enquete na internet, né, com seus torcedores, para os torcedores escolherem qual é o melhor dia e horário para os jogos. Se no domingo à tarde ou no sábado à tarde. E o sábado à tarde ganhou disparado, né? Sábado às 4, Sem dúvida, né? sábado às 4 da tarde é o melhor horário para o torcedor. Eu não sei se tinha essa opção, mas eu tava vendo o torcedor comentando aí nessa enquete que queria domingo às 11 da manhã, igual no mesmo, Brasileirão, essa coisa toda. É para cozinhar nas arquibancadas, né? Né, Pereira? É terrível, né? Eu acho que, definitivamente, acho que tanto no aspecto físico para os jogadores, esse horário, não sei aonde que chegaram a essa conclusão de que jogar às 11 horas do domingo é bom. Eu acho que o sol está muito forte, acaba atrapalhando até um pouquinho o andamento do jogo. Ô, Michael, agora, semana passada você não tava de comentarista e a gente soltou lá a enquete, né? A Gil com o Rogério soltaram a enquete. Qual benefício, qual ganho um clube pode ter disputando a Copa Paulista? Ou algo parecido com isso. Gostaria de saber a sua opinião hoje
uma semana depois, aí, do que você pensa dessa Copa Paulista, o que pode trazer de benefício, se é que traz algum pro campeão. E lembrando No que agora caso, você né? pode escolher, né? Isso que eu ia falar, agora o campeão pode escolher entre jogar a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro. Olha, listar quais são os benefícios, eu acho que aí iria variar de clube para clube, depende da estrutura de cada clube. Agora, eu acho que sempre há benefício. Acho que deixar de jogar uma competição é sempre ruim, né? Para os clubes aqui, nós que temos uma carência de funcionar o ano todo, é isso que se pede para o futebol do interior, que funcione o ano todo, eu acho que é sempre proveitoso você jogar essa Copa Paulista. Semana passada eu estava assistindo o programa e eu não me lembro quem, mas alguém falou assim, e com razão, dificilmente um técnico que disputou a Copa Paulista chega no Campeonato Paulista do ano seguinte. Eu acho que foi o Ariel. Né? Provavelmente foi o Ariel. E com razão, é certo isso. Algo que eu não entendo, né? Porque se tem uma maneira legal de você trabalhar um técnico e trabalhar um time para o campeonato mais importante, que é o Campeonato Paulista, é na Copa Paulista. Por que então não se aproveita? Então, baseado nessa desorganização dos clubes, talvez o proveito de disputar uma Copa Paulista não seja tão grande. Se tivesse um pouco mais de organização, talvez isso funcionaria de uma melhor maneira. Isso que você está falando, pode falar com ele. Não, até eu acho interessante agora com essas duas opções, de você disputar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro da Série D, sem dúvida o Campeonato da Série D seria melhor para os clubes, né? Você cria calendário. E pelo que eu pesquisei, o Rio Branco já meio que deu indícios que vai por essa opção. É a opção, né? Até a diretoria, a Zaca, chegou a cogitar essa hipótese do título da Copa Paulista até mesmo antes de iniciar a Série A2. Até porque dessa vaga na Copa do Brasil. Agora você conseguindo disputar uma Série D, criar um calendário, ter vários jogos, é uma opção mais interessante. Acho que isso pode não animar tanto os clubes, mas sem dúvida já vai valorizar um pouquinho mais a competição. Eu vi... Só emendando, talvez a escolha pela Série D seja exatamente pelo fato de que a Copa do Brasil é um campeonato, vamos dizer, de tiro curto para alguns clubes. Acabou perdendo por 2 gols, então sai e perde lá só, né? Todo o planejamento. Muito, vamos dizer assim, é uma indecisão muito grande, não se sabe o que não tem como prever. Né? Então, é porque assim, a gente tem casos, eu não me lembro realmente, mas me parece que quando o Santo André foi campeão da Copa do Brasil, ele veio da Copa Paulista como campeão. Exatamente. Então, assim, qual é o benefício? No futebol de hoje que a gente bate na tecla sempre em relação ao dinheiro, a como os clubes vão sobreviver, a questão dessas parcerias. Aí eu paro um pouco para pensar. Você tem as duas opções, Série D e Copa do Brasil. Vamos supor que um time escolhe jogar a Copa do Brasil e seja um novo Santo André. É muito difícil imaginar, mas pode acontecer. Chega lá e consegue o título da Copa do Brasil. Qual é o benefício que esse time vai ter? Vai jogar uma Libertadores. Com que estrutura vai jogar uma Libertadores? Não tem a menor Agora chance. você entra numa Série D de campeonato, você vai subindo degrau a degrau. É mais viável jogar um brasileiro do que uma Libertadores. É que a Copa do Brasil, apesar dos jogos, a maioria dos jogos são televisionados, né? Então isso acaba trazendo uma visibilidade maior para o patrocinador desses clubes do interior. A gente vê o Capivariano. Jogou, os jogos passaram na televisão. Isso é um benefício. O problema é que não se sabe até onde que pode se chegar disputando a Copa do Brasil. Perdeu de 2-0, 2 gols de diferença. Provavelmente você vai pegar um time grande, dificilmente você vai cair com o time. Sempre assim. Já no primeiro jogo ou no segundo, né, como foi com a Variano contra o Botafogo, já pega um time... O Michael queria falar. O Michael ele tá aí meditando. Ele tá mordendo os lábios. Ele tá meditando. Não, eu concordo com todos, só é necessário a gente frisar alguns pontos, né? Se a escolha for realmente, né, vencendo a Copa e disputar a Série D do campeonato, precisa pôr isso na ponta do lápis. Jogar 19 rodadas fora de casa, você tem gasto com isso. Para não chegar no final do campeonato, a gente está destacando aqui que o Rio Branco está devendo para hotéis lá fora. São viagens longas que se fazem no Campeonato Brasileiro. Mas com certeza, se o Rio Branco tiver bala na agulha para disputar a Série D, seria... Mas agora com as ACAs, você não acha que essa... Não, acredito que sim. Acho que ainda é um custo bem alto, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro, Série D, poderia ser mais regional. Vamos dizer assim... Você poderia fazer por fases, né? Isso. A região Sudeste, a região Sul, Nordeste. E aí, quando for afunilando que... sendo campeão de cada aparecendo lugar. A fase decisiva, aí sim vai abrindo, né? Porque o custo é alto, a logística. O Brasil é um país grande demais. A gente não colocou, né, Gil, uma enquete hoje para quem está assistindo, mas aí tá uma boa pergunta. Caso vocês queiram participar com a gente, o Dinobuc está passando por uma
Não, uma reforma mas temos rápida aí ali. o telefone, temos o WhatsApp. Quiser participar, manda temos pra o gente. nosso e-mail. Eu acho que aqui entre a gente há um consenso de que é muito melhor e mais viável disputar uma Série D do que uma Até Copa pelo do Brasil. calendário, né? Mas e você em casa? Toda opinião é bem-vinda. Manda pra gente. Caso o time que você torça, Rio Branco, União ou Independente ou qualquer outra equipe, vença a Copa Paulista, você prefere que ela dispute a Série D do Brasileiro ou uma Copa do Brasil? Aí fica a critério, manda pra gente, a gente vai comentar aqui com os nossos amigos. Ainda falando em Rio Branco, eu queria saber aí do Márcio, se esse time que já estão aí, já começaram a trabalhar, se você acha que tem aí a maturidade suficiente para a Copa Paulista. E porque eu já andei ouvindo alguns rumores, né, que a Zaca tá até preocupada em dar aí uma boa moradia para eles, mas já andaram fazendo começaram a bancar uns arteiros lá e de repente eu queria saber se isso seria só um comentário dos vizinhos, tipo, que não estão, né? Os corneteiros. Ou se os corneteiros. Os Julianos. Os corneteiros, ou se essa imaturidade, né, sei lá, também, vocês também acham que vão encontrar no campo. Olha, Ju, se falou, né, desse time que o Rio Branco vai montar, que vai com certeza misturar, né, algum jogador mais experiente e a maior parte da base, um time mais barato, né, uma folha de pagamento mais enxuta e com um treinador que não tem tanta experiência, né, um treinador novo, William Sander, que muito Quero questionado, saber né, o por torcedores, por imprensa, por tudo, até porque você não conhece o treinador, você não sabe como vai ser. Muito se fala, né, jogador jovem, cidade, balada, jogador é complicado. Mas se o cara chegar dentro de campo e resolver, não tem problema nenhum. Sinto muito os vizinhos. Você falou balada, o Perdeirinho até deu uma risada, porque Não, ele tá acostumado já com esses Sinto negócios. muito os vizinhos, mas se mostrar O Branco- resultado em isso, campo... Lógico, muitas vezes o Renato Gaúcho falava isso aí. O jogador dele, ou ele saía pra balada, curtia a noite inteira, mas no domingo ele tava lá, jogando, fazendo gols. O negócio é render, render. Se o extracampo começar a influenciar dentro do gramado, aí tem que ver, tem que tomar as devidas Medidas. ações, né? Mas eu acredito que é mais falação do que realmente acontece. Também. Tem aquelas pessoas que sempre falam bem, mas tem as que falam mal As também. especulações, né? Quer Isso derrubar fato. de todo jeito, quer colocar aquela lenha na fogueira, quer ver o time em crise. É complicado, mas a torcida é tanto para que União, Rio Branco e o Independente, apesar de estar no mesmo grupo, façam um grande campeonato, independente de quem passar, né? Tá certo. Temos aí 3 times do interior, os 3 passem. Ô Márcio, mas rapidinho, João, antes do Pereirinha até falar... Eu quero falar com o Hartmann sobre o técnico. Deixa eu só terminar aqui com o Coelho, porque assim, a gente está falando de Copa do Brasil Série D e a gente tem o consenso que é melhor jogar a Série D. E acho que a gente também tem um consenso que os clubes... Eu até vi uma entrevista de um dirigente do União que, por mais que, não sei se chega a ser aquela motivação apaixonante, mas vai se motivar, vai querer reforçar um pouco mais o time para tentar, né, Márcio? Com certeza, porque vai ser um campeonato longo, né? Série D é um campeonato um pouco mais longo, você precisa ter um elenco, né? Hoje em dia você disputa um campeonato paulista que é mais curto, uma Copa Paulista, você tem de repente um time e algumas 2 peças ali para compor o elenco, peças assim do mesmo nível, você não consegue ter um elenco. E isso compromete, desculpa te cortar, porque vai, o Rio Branco, vamos dar um exemplo, a gente está falando especificamente agora do Rio Branco. O Rio Branco ganha a Copa Paulista, consegue a vaga e quer jogar a Série D no ano que vem. Vai mudar a mentalidade dos torcedores, que vão lotar o estádio desde a Série A2, para já querer ver o time, como é que está sendo montado para a Série D, porque aí o campeonato mais importante vai ser a Série D. Com certeza. Só que aí a Série A2 vai ser, conseguindo a vaga para a Série D, a Série A2 vai ser o que é a Copa Paulista hoje. Vai servir para você montar a base. Então atrai os torcedores. Só que também você vai pensando o quê? A Série A2 você vai pensando em montar um time forte, porque você vai querer ser rebaixado para 3. Não vai ser igual a Copa Paulista, muda que você quer jogar com a molecada, não. Muda completamente. A equipe vai ter que ter mais forte, você vai ter que ter mais jogadores com experiência, jogadores com uma certa rodagem, até porque, claro, não desprezando a base. Você pode ter uns garotos da base ali para, de repente, dar uma mesclada no Campeonato Paulista. Mas, sem dúvida, o elenco vai ter que ser formado por jogadores mais experientes. Experientes, que a gente diz, não é aqueles jogadores que só vêm para ganhar dinheiro, é jogador que
veste a camisa. Porque Porque tem hoje em nome, dia, né? jogador experiente, medalhão, é aquele que vem pra ganhar o dinheiro e depois vai embora. Tipo a Costa. No Tipo a Costa, é isso mesmo. Gente, Mas, então tem que dispensar. antes da gente acabar o programa, não vai ter mais apresentador e nem comentarista, porque como a gente já cansou de dizer, isso aqui é uma geladeira, meu Deus do céu. Todo mundo com frio. Eu avisei. Ô, Michael, você consegue Eu não tô com neste frio, não, momento tô formular... Olha lá o Michael. O Michael tá ali. Eu não sei nem se ele consegue formular uma resposta aqui pra mim. Pereirinha, passa a bola pra você e aí depois a gente fala aí com o Michael. Vamos esperar o Michael se Da aquecer questão- um pouco. Falando assim de jogador, que, né, como ele vem para a cidade, eu acho que o primeiro, em times do interior, a primeira situação que faz o jogador ser bem sucedido no clube é a questão dele se identificar com a cidade. A gente vê o caso do Jobinho, ele se identificou muito com a cidade americana. E isso parece ser o primeiro passo para que esse jogador venha a ser bem sucedido no clube. Quanto à Copa Paulista, o ano passado, o Márcio acompanhou bastante o time do Rio Branco, e os jogadores eram jogadores jovens, vindos da base, e o Rio Branco começou ali tropeçando, mas depois deslanchou e conseguiu bons resultados, conseguiu ganhar até do Independente aqui, que o Independente era um time mais experiente naquele ano, e conseguiu uma boa vitória por 3-0, mas acabou perdendo depois no jogo da volta. Mas eu acho que essa é a chance da Copa Paulista, pelo fato de não ter o rebaixamento, usar esses jogadores, fazer esses jogadores se identificarem com o clube para aí poder fazer aquela seleção para poder ir para a Série A2. Quanto à questão do treinador, é uma pena que ele não comece na Copa Paulista pelo fato de ter esse tempo aí, meses para conseguir preparar esse time e assim conseguir começar a Série A2 mais reforçado, um clube que consiga buscar bons resultados e assim o acesso na Série A2. E a gente vai, o Michael vai falar, mas a gente vai debater no próximo bloco em relação ao União Barbarense. Que o União Barbarense vai ter 2 treinadores. Quer dizer, um vai comandar o time na Copa Paulista e o outro que já estava vai ser uma espécie de observador. É uma coisa meio confusa que está acontecendo no União. A gente vai debater depois no próximo bloco, mas agora o Michael já está... Michael não, né? O Michael já está aquecido e está querendo falar, Ju. Ô, Michael, só uma questão, além de você complementar o que os meninos estão dizendo, queria saber a sua opinião sobre o novo técnico do Rio Branco, que você não estava aqui semana passada, não pôde comentar. Então, eu até enviei uma participação, você chegou a ler, eu não conheço o técnico do Rio Branco, mas eu confesso que da semana passada para cá eu pensei um pouquinho no que eu falei, eu fiz uma crítica, mas dá para o Rio Branco contratar um técnico mais caro? Não dá. Me empolga o Rio Branco, nesse momento o Rio Branco até me empolga, algo que não acontece já há alguns anos, de verdade, porque tá tendo planejamento. O Rio Branco tá tentando entrar de novo no cenário nacional, pensando numa Série D, é óbvio que ainda tem chão, né? Tem a Copa Paulista, precisa ganhar a Copa Paulista para pensar nisso, mas há um planejamento, isso é bom, é o que eu defendo no futebol. Não conheço o técnico, eu prefiro nesse momento me culpar por não acompanhar, não conhecer ele por um erro meu, não porque ele não seja o nome ideal, mas espero que dê certo. Quanto à Copa Paulista, é isso, é trabalhar, né, é preparar o time e é que bom que tem essa organização, esse planejamento é o que faltava no Rio Branco já há algum tempo. É difícil quando você olha para um clube e não sabe o que ele quer. O que o clube quer? Não sei e tal. Então o Rio Branco com bastante antecedência está falando de Série D, eu acho isso bem bacana. Você tem meta e isso é importante em qualquer área de trabalho. A Zac Sports até definiu que não contrataria ex-treinadores, que daria chance a treinadores novos. Vamos dizer assim, é um objetivo lá da empresa que está administrando e é válido. A gente precisa ver primeiro, né, para ver o que vai acontecer. Até porque eu acompanhei lá, né, quando foi o lançamento, né, da equipe da Zac Sports e eles já disseram desde o início que gostariam de disputar a Série D e a Copa do Brasil. É meta, né? Então já tinha isso traçado e o planejamento é tudo hoje em dia. Quanto aos meninos da base, eu moro ali na região do estádio, o pessoal me parece estar muito bem acomodado ali, tem um imóvel locado ali e parece Tá tendo algum tipo de avaliação no Rio Branco? Assim, com jogadores da cidade? Tipo uma peneira? Teve jogadores da cidade jogando no Rio Branco, que foram contratados pelo Rio Branco, sim. Entendi.
Tá Ju? certo. É uma crítica antiga essa aí, né? Que o Rio Branco não dava chance para quem é Exatamente. da cidade. Exatamente. Aí agora, A gente tem os dois exemplos. o nosso olheiro do Então, mas Leite a gente tem os Tropeçar e cair dentro do estádio. A gente tem os dois exemplos mais recentes. O Keita eu não sei se é da cidade, mas o Cafu É, né? o Keita também e o Cafu teve. também O são Cafu, se eu não me engano, da base. eu fiquei sabendo que ele foi pra fora do país, passar um período em avaliação no time do Catar, se eu não me engano. Boa sorte pro Cafu. Tá certo. Só reforçar os nossos contatos, que a gente já vai pro intervalo. É o 3603-8231. Temos o 19992881724, que é o nosso WhatsApp. Não esqueçam de colocar o nome e a cidade. E temos também nosso e-mail, que é o alvivo@net.com.br. E você pode também acompanhar a gente via o nosso Facebook. Já temos uma participação do Paulo Agus, de Rio Claro. Que torce pra Ponte. Isso, e ele já falou que quando nós formos falar sobre o Campeonato Brasileiro, não esquecer de falar. E eu já tinha colocado isso em pauta, viu, ô Paulo? Um beijo, Não, obrigada. Vamos falar bem da Ponte. Bom começo. Não, bom começo, né? Melhor do que o meu time e o time do Fernando, Mas isso por aí também é exemplo. muito difícil, né? Vamos ser sinceros. Sem dúvida. Não tenha dúvida. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, certo, Furlan? Liberado? E aí já estamos de volta com mais futebol para vocês. Ai, muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Lente Esportiva. Olha, os bastidores desse programa é uma piada, viu? Bom, para você que está em casa, pode entrar em contato com a gente pelo 3603-8231, o nosso WhatsApp, que é o 19992881724. Pode mandar um e-mail no alvivo@net.com.br, também twittar com a gente e acompanhar a gente via o nosso Facebook aqui do Lente Esportiva. Antes da gente ir para o intervalo, já tivemos algumas participações, Léo, e eu vou ler aqui para os nossos amigos. O João do Titãs, de Santa Bárbara do Oeste. Boa noite, gostaria de saber o que o Léo acha das categorias de base do União Barbarense, porque eu tenho um time, fiz um gol, treino contra o time sub-15 do União e vi atletas com qualidade. Lente Esportiva, melhor programa de esporte da região. Um beijo, viu? Obrigada. A gente falou que a gente vai falar sobre o União agora nesse bloco, né? A gente vai falar nesse bloco. Daqui a pouco eu já respondo pro João já. Isso. Daqui a pouquinho eu já respondo. O Carlos Alves de Somaré, ele diz que o Rio Branco contratou um treinador inexperiente. E como quer passar numa Copa Paulista que não tem nem currículo para isso? Complicado, né? Mas eu acho que Mas assim, aonde, eu só queria fazer uma pergunta, aonde os treinadores inexperientes começam? No São Paulo? É isso que eu ia falar. É melhor colocar ele numa Copa Paulista do que colocar ele numa Série A2. Eu entendo a crítica dele, porque a gente tá vendo aqui como torcedor. Porque a gente também fez a mesma leitura no início, né? Exatamente. Até citando o exemplo da semana passada, o Ariel, que é totalmente contra, o William Sander e tal, mas ele mesmo disse que ele pode fazer uma Copa Paulista espetacular e aí ninguém vai falar nada. Ele vai ganhar credibilidade por ter levado o time ao título e aí o currículo dele pode começar a ser feito a partir daí. É bem melhor ele começar numa Copa Paulista do que numa Série A2. O Carlos Otávio, quando começou no Rio Branco, quando foi contratado, todo mundo, né, a gente dizia, não conhecemos o Carlos Otávio. No entanto, o Rio Branco vinha de uma série de derrotas e ele conseguiu evitar o rebaixamento do Rio Branco rodadas antes. Coisa que no ano passado, com treinadores até Na mais última rodada experientes, foi o sofrimento. É isso. Foi é aquela contra história, o Guarani, né, Pedrinha? no último jogo. Então, bem ou mal, ele fez o trabalho dele. Ele veio evitou para tirar a o Rio queda. Branco do rebaixamento. Exatamente. Porque se o Rio Branco tivesse bem, tivesse lutando para subir, ninguém ia trocar de técnico. Com certeza. Porque aí, obviamente, não faria quem diria sentido. Que o Fael aconteceria o que aconteceu nesse campeonato. 6 derrotas consecutivas. Bem ou mal, ele fez o trabalho dele. Exatamente. É preciso entender o momento que vive hoje Rio Branco, União Barbarense, os clubes aqui da região. É preciso entender o momento e olhar para técnicos que vão começar aqui, não tem onde eles começarem, a não ser clubes que sonham em estar numa 4ª divisão de Campeonato Brasileiro. É aqui que se começa. E não está fácil para ninguém, né? Se os clubes grandes estão sofrendo problema financeiro e os clubes do interior, principalmente, a gente sempre fala aqui de times que estão sumindo, que estão falindo, e tem que se cuidar, porque a situação financeira não está fácil, patrocínio não está fácil, e então acho que vamos ver o que acontece aí.
Tá. Só não querendo entrar em assunto dos grandes, os 4 grandes estão endividados aqui no estado de São Paulo. Bem endividados. O Corinthians já perdeu o Guerreiro, perdeu o Sheik, vai por aí, vai. Vai, Ju. Enfim, o Fernando Campanari de Santa Bárbara, um beijo, Fer. Mandou boa noite para todos nós e ele queria saber como ficou a situação do treinador do União, que nos jornais saiu que o Mosca seria o treinador na Copinha e o Vaguinho seria o efetivo para A2. Isso é fato? E isso vai resolver? E quanto o Vaguinho, se ele iria fazer, o que ele iria fazer nesse meio período? Abraço a todos nós aqui do programa e um beijo, um abraço pro pessoal da TUSB. Então, termina de falar as participações, a gente já vai entrar no assunto União, aí eu já respondo pro João em relação às categorias de base, e aí já vamos debater aqui em relação a isso aí do Vaguinho Dias. Tá, o Sidney de Santa Bárbara do Oeste disse que, boa noite para todos nós aqui da bancada, e ele disse que ligou a TV agora e cadê o Rogério Domingues? Nós até quero mandar um abraço aí pro meu amigo Rogério novamente. O Rô está dodói, Sidney, por isso que ele não veio. O Rogério está ali se recuperando de uma gripe, não tomou a vacina. A idade ajuda, você falou, né? A idade ajuda um pouco. Se cuida, Rogério, se cuida e faça os exames, todos eles, todos eles. A gente quer a saúde do nosso menino, então no próximo programa ele já está confirmado. E até é bom também a gente mandar um abraço pro Gustavo Antoniassi. O Gustavo estaria aqui participando com a gente hoje, porém a filhinha dele, a Sofia, está com febre. Maria Sofia estava com febre, então, e aí por isso melhoras pra ela. Não foi. E aí também melhoras para Maria Sofia. Sofia vai ficar bem, a Sofia já passou por... Não, a Sofia já passou por coisas momentos muito difíceis, mais isso aí complicadas. Tranquilo para ela, um abraço para a família Gustavo, inteira. melhoras para a sua filha, E Sofia. o Gustavo falou que se a gente estiver aberto aí a tê-lo ele aqui no programa, na próxima... Entendeu? Melhoras para a sua filha, Sofia. Melhoras para a sua filha. Tá bom. Poeta mesmo. O Gustavo disse que no próximo programa ele pode comparecer. A gente vai ver direitinho e aí quem sabe o Gu tá aqui com a gente no próximo semana. O Anderson Ribeiro de Americana mandou uma boa noite para nós, diz que ele assiste sempre o nosso programa, viu? Um programa muito, muito bom. Por favor, falem da decisão da A3. Vamos falar também, Votuporanguense largou bem, né? Fiou 3-0. Daqui a pouco a gente fala da Série A3 também. Tá certo. Acabaram as participações aqui, quer responder? Vamos falar do União? Vamos. Vamos começar a falar do União então, que tem bastante coisa acontecendo lá em Antônio Guimarães. Vamos começar primeiro respondendo a pergunta do João em relação às categorias de base. Olha, João, o União está disputando Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. O Sub-11 e o Sub-13, até onde eu sei, é firmado uma parceria do União Barbarense com a Escolinha de Futebol Camisa 10 aqui de Americana. Tanto é que quem está comandando essas categorias é o Binho, o Kleber, o Binho, que é o treinador, Renan, né? O treinador da Escolinha Camisa 10. Então, até onde eu sei, não tenho a informação completa, mas até onde eu sei, a maioria dos garotos que estão jogando Sub-11 e Sub-13 são de Americana, a maioria. Alguns são realmente de Santa Bárbara, foi tipo não, né? Foi uma fusão aí que se fez entre o União e o Camisa 10, com o Binho comandando essa garotada, mas a maioria, até onde eu sei, são garotos de Americana. Tá certo. O Sub-15 e Sub-17, aí sim, são jogadores, a maioria de Santa Bárbara do Oeste, comandados pelo Pio, que é o irmão do Bibi, que é o vice-presidente lá do União. O Pio está comandando a garotada. Tem o Juninho também, o Juninho Franco, que também acompanha a Lente Esportiva. Juninho, obrigado pela participação sempre, pela audiência. E o Juninho, que comanda junto com o Pio, então, o Sub-15 e o Sub-17. Realmente, as informações são muito boas em termos de valores que estão surgindo desses times de base, viu, Ju? A campanha que eles estão fazendo no Campeonato Paulista é boa. Jogou contra o Independente, se eu não me engano, de Limeira no último final de semana. Eu não vou me recordar agora o resultado, mas parece que conseguiu um bom resultado contra o Independente. Os dois jogos foram em Limeira. E vem fazendo um bom campeonato, bons campeonatos na base, a equipe do União Barbarense. Quem sabe aí, do mesmo jeito que a gente está falando aqui da parceria do Rio Branco, a parceria do União também tem em mente aproveitar os garotos da base, fazer dinheiro no futuro, enfim. Tem que ter esse tipo de planejamento. O Rio Branco também está disputando o Campeonato Paulista Sub-20, né? Veio de Vitória, o Wallace está se destacando no time, só não sei dizer qual foi o time que jogou fora de casa, e o Wallace vem se destacando aí na equipe do Rio Branco nesse torneio Sub-20. Tá certo. Agora vamos falar rapidinho, Ju, até para debater sobre os técnicos, sobre o profissional do União Barbarense. Surgiu a informação, e até vou dar nome aqui para o Djalma, que é o setorista da Rádio Luz. Eu até salvei aqui no celular. O Djalma é o setorista da Rádio Luz, está todo dia lá no União Barbarense. E já tinha surgido essa informação na semana passada, né? O Djalma apenas colocou no Facebook o que estava faltando, os nomes que estavam faltando. A situação é a seguinte: Vitor Mosca
é o novo treinador do União Barbarense, vai jogar a Copa Paulista. O Vitor Mosca pode não ser conhecido aqui, a gente pode até nem ter ouvido falar muito dele, só que no ano passado ele levou o São Bento de Sorocaba para a semifinal da Copa Paulista. Ele fez uma espécie de ponte para o Paulo Roberto Santos, que foi o técnico no Paulistão do São Bento. O que querem fazer no União Barbarense é parecido. É colocar o Vitor Mosca como técnico na Copa Paulista, para ver qual campanha ele consegue fazer com o time. E o Vaguinho Dias já está acertado, tenho certeza que não está com contrato assinado, mas já está apalavrado para ser o observador do União Barbarense na Copa Paulista. Acredito eu que ele vai continuar sendo remunerado pelo clube para estar observando jogadores que possam vir a jogar a Série A2. Jogadores de outras competições, Série C do Brasileiro, Série D do Brasileiro, além de acompanhar os jogos da Copa Paulista e os jogadores que estarão vestindo a camisa do União na competição. Então o Vitor Mosca é o técnico para a Copa Paulista, deixando o time na sequência para o Vaguinho dar início à preparação, visando a Série A2 do Campeonato Paulista. Aí onde eu quero colocar o Djalma aqui. A informação do Djalma é a seguinte: Comissão Técnica do União Barbarense para a Copa Paulista 2015. O técnico é o Vitor Mosca, então. Preparador físico, Agenor Junqueira. Preparador de goleiros, Gustavo Camargo. Esses dois vieram do Velo Clube de Rio Claro. Só falta divulgar o massagista. E o auxiliar técnico, confere essa informação, o Vaguinho depois comentou a publicação do Djalma, o Juarez Sobreiro, que foi o auxiliar técnico do Vaguinho na Série A2, vai ser o auxiliar do Vitor Mosca na Copa Paulista. Então o Vaguinho vai ser o técnico, só que de fora. Quem vai estar comandando ali no campo é o Vitor Mosca. Aí eu queria comentar com vocês, começando pelo Márcio Coelho, o que você acha disso, Coelhão? Essa indicação do Vitor Mosca veio pela empresa JC Moraes, que é de Sorocaba, que vai ser a parceira conjunta ali da Carmo de Souza para tocar o futebol do União. Por isso surgiu o Vitor Mosca. Queria que você falasse de tudo isso. É bom para o clube? É uma maneira de fazer o técnico que vai comandar o time na Série A2, digamos, ter mais tempo para observar outros jogadores? Eu confesso que eu fiquei meio confuso aí com essa decisão, mas parece que deu certo no São Bento. O que você tem a falar sobre isso? Como você mesmo falou, deu certo no São Bento, é uma alternativa. Querendo ou não, já tem uma experiência. O treinador já levou um clube à semifinal de uma competição da Copa Paulista ano passado. Uma alternativa interessante. Você tem que pensar em tudo que pode, de repente, agregar ali para a sua equipe. Se o Vaguinho está precisando desse tempo, de repente, para montar o time para a Série A2, né, precisa ir observar jogadores de fora. Mas no lugar dele vai ter um cara que já tem uma bagagem, já tem uma experiência. Então, eu acho que é válido. O União Barbarense está pensando numa maneira, pode dar certo, pode dar errado também, a gente não sabe. Mas está arriscando e é isso que tem que fazer. Né? O Vaguinho, a gente sabe da qualidade do Vaguinho, sabe como ele vem sempre comandando a União Barbarense, sempre com bons resultados. E se já está palavrado para a Série A2, então pode servir muito bem aí a Copa Paulista para, de repente, até dar um pouco mais de visibilidade para esse treinador que está chegando aí, o Mosca. É uma alternativa, o União está fazendo certo, está arriscando e tem que arriscar mesmo. E a questão salarial, Léo, você acha que... Então, até onde eu sei, eu até trouxe a informação aqui que semana passada eu tinha conversado com o Vaguinho, e o Vaguinho disse que estava a uma reunião de acertar a permanência dele, que ele ia comandar na Copa Paulista e tudo mais, e que o que estava faltando era não exatamente a questão financeira por parte dele, mas a questão dos membros da comissão que trabalhariam com ele, né? Que haveria uma redução, isso já foi deixado bem claro, e que eles aceitaram, enfim, que estavam um passo. O que dá a entender é o seguinte, a JC Moraes chegou no União há 2 semanas. Vai investir dinheiro, vai se juntar com a Carmo de Souza. Para a Carmo de Souza, o treinador era o Vaguinho. Para a JC Moraes, eles querem fazer essa experiência que deu certo lá no São Bento. Eles querem colocar o Vitor Mosca para entregar o time e o Vaguinho ter mais tempo para conhecer outros jogadores usando a Série A2. Se já ficou apalavrado já está até onde que o Vaguinho permaneça, é válido. Então, até onde eu sei, está certo. Só não pode derrubar ele depois. E por mais que venha outra proposta durante o resto do ano, por mais que venha outra proposta, o Vaguinho vai ficar. Até onde eu sei é isso. A não ser que seja algo absurdo, mas até onde eu sei. E aí, Michael, o que você acha disso? Não, parece que eu estou voltando sempre no mesmo ponto, mas há planejamento. Eu acredito que a parceria com a empresa chegou no União Barbarense e falou, eu tenho tanto para colocar. É o que, pela movimentação que começou a acontecer depois da... Desculpa, o nome da empresa? JC Moraes. JC Moraes, a movimentação que aconteceu é assim, dá a entender isso, a gente tem dinheiro e aí o União começou a se planejar. Eu defendi a permanência do Vaguinho, acho que ele fez um bom trabalho devido às condições que chegou no União Barbarense. A dificuldade que tinha, ele conseguiu fazer um bom trabalho.
a ordem para o Vaguinho era não cair, o Vaguinho fletou ali em passar para a próxima fase. Agora, eu não posso discordar da decisão do União se o próprio Vaguinho concordou. Porque se tiram ele de técnico e ele continua ali no clube, é porque eu acredito que ele achou legal também o planejamento do time. Então, eu acho que sim, uma boa o que o União está fazendo. Acho importante. O Mosca que fez um bom trabalho, que começou, provavelmente tenha começado, né, no São Bento, e foi bem no São Bento. Ou seja, os técnicos começam em times nesse nível na e Copa podem Paulista. ir bem. Começa na Copa Paulista. Começa na Copa Paulista. E acho importante. Acho que o Vaguinho tem cacife, sim, para fazer esse novo trabalho que ele pode fazer. Tá certo. O Pereirinha queria falar, eu tinha interrompido ele. Você queria falar alguma coisa? Depois que o Coelho comentou, você fez sinal. Você queria comentar alguma coisa em relação a isso? Não, até estava falando do Vaguinho, até emendando na pergunta que você fez aí para os amigos aqui. A questão do Vaguinho, ele é experiente, né? Acredito que é uma boa ideia, sim, pelo fato de que ele vai ter tempo para observar jogadores e assim até formalizar sua própria equipe, formar o seu próprio time. E o União Barbarense vai ter aí o seu tempo na Copa Paulista, vai poder fazer aí uma mistura de jogadores que virão de fora, que com certeza vai ter que fazer um reforço para o time que disputa a Copa Paulista, muitas vezes não consegue disputar a Série A2 por ser uma competição muito forte que não pode bobear exatamente para não ter o risco de ser rebaixado. Mas o Vaguinho é experiente, então é muito importante o fato dele ter tempo para observar outros jogadores e assim agora, em 2016, ele vai formar um time dele, um time escolhido pelo Vaguinho. Se tudo continuar assim, nessa previsão, vamos dizer, nesse planejamento, acredito que o União Agrícola Barbarense vai fazer um grande campeonato o ano que vem, de uma forma bem planejada, uma forma assim, estruturada na Série A2. O que estava difícil da gente ver nos times da região. Não, eu fiquei taxado, né, como alguém que critica, porque tem muitas coisas realmente que me incomodam no futebol. Eu acho que, não sei se no mundo o esporte é tão maltratado igual o futebol está sendo maltratado no Brasil. Verdade. Agora eu quero fazer elogios à União Barbarense. Eu não sabia dessa quantidade de sub-11, sub-13, sub-15. Eu acho isso fundamental no futebol de hoje. Então, eu elogio realmente isso. Acho que o Vaguinho pode até olhar com atenção para esse trabalho também. Né? Agora ele tem mais tempo, exatamente, né? Vamos dizer assim. Precisa de alguém que entenda, que conheça o trabalho profissional, olhar com carinho a categoria de base. E precisa também fazer isso com sempre o máximo de organização e trazer gente que está estudando, né? E o Vaguinho, desculpa te cortar, mas ele vai olhar por quê? Porque ele tem, antes de ele ser treinador, ele é professor, porque ele tinha ou tem um projeto em Sumaré de escolinhas de futebol. Então ele já tem um olhar mais crítico né? para a molecada. Então, com certeza, isso que você falou faz todo sentido. Ele vai realmente olhar com um pouco mais de carinho para essa garotada. Eu torço de coração para que esse trabalho que está se iniciando no União Barbarense dê certo e o União possa colher frutos. Até mesmo porque a gente sabe que os clubes, vamos dizer assim, se enrolaram bastante tentando trazer medalhão aí para... Não deu certo. União é prova viva. Os últimos 2 anos Qual não foi foram bons. A Costa, o Aloísio que veio e nem jogou. O Rio Branco Lula Molusco. O Rio Branco formou um time com mais de 30 jogadores e não deu certo. Então, isso acabou endividando os clubes. Então, agora tem que olhar certo, porque senão, que não pode perder dinheiro, né? Tá certo. Tá certo. Mais um assunto sobre o União Barbarense que foi encerrada a novela aí, então, do empréstimo do Rodrigo Maranhão para o time do Atlético Goianiense, né? O Rodrigo Maranhão foi o artilheiro do União, né? Um jogador que fez muito gols, mas perdeu muitos também, né? A mesma capacidade que ele tem de fazer gol, ele tinha pra perder. O Melinho, quando ele até brincava. Foi um jogador muito importante pro União Barbarense e a gente torce para que lá no Atlético Goianiense ele tenha sorte. E outro assunto é o Melinho. O Melinho vai ficar? Então, deixa só o Michael falar rapidinho. Michael, você quer falar? Aí tá uma prova de por que eu defendi o trabalho do Vaguinho. Se ele se o atacante fez muitos gols e perdeu muitos gols, quer dizer que o União Barbarense criava bastante chances de gol. E o mais interessante, Marco, é que ele foi um jogador que ele veio de uma peneira, né? Então, e é nesse assunto que eu ia chegar. Ele saiu de uma peneira daqui a pouco eu falo do né? Melinho, mas é assim, até para não passar em branco, o Cacau, que era auxiliar do Rui Scarpino, tá fazendo um trabalho também no União Barbarense. Ele tá observando, se eu não me engano, até o fim dessa semana, deve chegar ao número de 100 jogadores, se é que já não chegou.
sem jogadores em observação. Já teve até um amistoso, um jogo treino contra um time com jogadores dessa empresa da JC Moraes. Eles vieram aqui para Santa Bárbara, fizeram um amistoso na quinta-feira, ficou 1-1. E pelas informações desse monte, é claro que são poucos que saem, né, que fazem valer o resultado, mas as informações dão conta de pelo menos 6, 7 jogadores agradaram e muito. Desses 6, 7 jogadores que estão em avaliação, 3 ou 4 são da cidade, são de Santa Bárbara. Até a informação que eu sei é essa. Então tem tudo no União Barbarense está sendo dividido, não está sendo sobrecarregado numa pessoa só. Então o Cacau está fazendo um trabalho de peneira para tentar pensar um outro Rodrigo Maranhão. Rodrigo Maranhão, que ele não lembrou bem, ele estava na peneira do ano passado. Ele fez peneira no Palmeiras, fez no Ituano. E no meio campo, né? E ninguém queria o Rodrigo Maranhão. Ele veio para o União, se destacou e agora está no Atlético Goianiense. Então assim, o União viu que deu certo. O União vai ganhar um dinheiro com ele. Então assim, eles querem fazer o mesmo, por mais que seja assustador. A gente fala, nossa, mas 100 jogadores? Teve uma época no União Barbarense que chegaram a treinar, mas aí já estavam contratados, de fato, mais de 50 jogadores. Contratados, hein? Na fase pior do União nesses últimos anos aí. E agora 100 jogadores, mas estão todos em avaliação. Então pode ser que pinte um ou outro aí que vingue, né, o Hartmann? Então isso é interessante, é legal fazer isso. Eu concordo e discordo. Não, realmente, importante o trabalho de peneira, mas o que traz resultado não é a peneira. Eu acho que a peneira é até você tem que contar com um fator sorte aí um pouco maior, né? Eu já visto o Cafu, o grande Cafu lateral da seleção brasileira, que foi rejeitado em várias peneiras. Então a peneira nem sempre você vai conseguir pescar o jogador ideal. Acho sim que deve-se investir num trabalho de base, com estudo. Existe muito material acadêmico hoje para a base. O que se faz na Europa hoje, Coelho e Pereira, você não joga mais com crianças de 11 anos de idade. O Paulo Filé, que deve estar nos prestigiando, deve saber disso. Paulo, um abraço. Você não joga mais com criança de 11 anos de idade, um goleiro com 1,20 m de altura num gol profissional. Coisa que ainda se faz muito no Brasil. Você vai desanimar a criança não vai chegar numa bola, o jogador não vai ter, vai receber poucas bolas, reduz o campo. Então, isso são coisas que precisam ser estudado. Precisa ter alguém com vontade de estudar, que trabalhe nessa linha aí. Legal. É daí que vai sair o ouro aí pro time. Só para responder o Coelhão em relação ao Melinho, até semana passada a informação que se tinha que foi feita uma proposta para o Melinho. De redução, né? Com base no que foi feito para o Vaguinho. Redução salarial. E a primeira proposta feita para o Melinho não agradou ele. Ele não cravou que não vai ficar. Ele apenas não agradou a primeira proposta. Continua conversando. Exatamente, eles continuam em negociação. Ele teria outras propostas, né? Ele tem outra. Então, mas a gente, futebol, as coisas mudam muito rápido. Ele disse aqui, aquele dia, que para tirar ele do União, aqui ele tá perto de casa, tá com a família, ele já não tá vai. Tá pensando em já fez o pé de meia. Então, assim, para tirar ele daqui vai ter que ser alguma coisa. Uma equipe que eu penso que pode tirar ele, mas aí vai depender, porque parece que já não vai. Parece não, né? Não vai jogar com o Paulista, é o Capivariano. Porque é uma cidade próxima, ele tem uma história no clube, subiu com o time, ele é ídolo lá pros torcedores também. Eu acho que é o único time que pode tirar o Melinho. E aí já pensando no ano que vem, mas no ano que vem eu acredito que ele fique para jogar a Série 2. Vai ser difícil ele sair. Eu acho que eles vão conversar novamente, vão se adequar melhor aí ao... É um jogador importante para o União, né? Ao negócio, a questão salário, e aí ele vai ficar. É difícil. O Gustavo vai ficar. Dos jogadores que estavam na Copa Paulista, um que é certo que vai ficar até porque tem contrato é o Gustavo. Vai ficar, e é um jogador que o Vaguinho não abre mão pro ano que vem, ainda mais sabendo que ele vai ser o técnico no ano que vem. Antes da gente ir pro intervalo, eu quero mandar aí um beijo pro Belani. Ele é uma graça, né? O JJ Grande Belani. Lá de Santa Bárbara do Oeste. Mandou uma boa noite para todos nós aqui. E ele disse o seguinte: neste ano, o União entrou só em 2 categorias de base do Campeonato Paulista e vem com campanhas de razoável para boa. No Sub-17, o Juvenil, ontem, no domingo, pela manhã, o União ganhou em Limeira, do Independente, placar de 3-1. No fechamento do primeiro turno da primeira fase, ganhou 3 e perdeu 3. No Sub-13, o Infantil, ontem deu empate no Pradão. Placar de 1-1. Um abraço a todos nós aqui do Leite. Então, obrigado até pela correção, Belani, porque esse trabalho, então, do Camisa 10 com o Binho, então, se eu não me engano, acho que eu ultrapassei um pouquinho de tempo, foi no ano passado, mas estava sendo realizado, e o Binho acho que continua sendo, e deve... Tá o Binho e o Renan lá. Lá no União, né? Eles estão trabalhando, eles só não estão jogando o Campeonato Paulista, então o Belani até
obrigado pela correção. Obrigada, Sub-13 e o Sub-17, eu não sei se o Binho tá comandando o Sub-13. Eu acredito Eu acho que é o seja Binho ele. que tá comandando o Sub-13. Mas o trabalho do Sub-11 que eu destaquei foi no ano passado mesmo, tá certo. Mas Sub-13 e Sub-17 Mesmo com assim, boas mesmo campanhas. Com boas campanhas. Tá certo. Só mais umas participações e a gente já vai para o intervalo. Então, mandar um beijo aí pro Caquinha, de Americana. Um beijo, viu, amigo? Ele falou que eu estou muito bonita hoje. Um beijo especial pra mim. Imagina, hoje eu estou só o pó. Tô bem. Mas um beijo, viu, querido, pelo carinho. Carlos Alberto de Hortolândia, ele diz que gostaria de avisar que no dia 14 de junho começam os jogos da categoria de base juvenil e júniores. Parabéns ao nosso programa, viu? O Dinei de Sumaré mandou uma boa noite a todos nós aqui do Lente Esportiva e muito legal a forma em que nós debatemos o futebol. Parabéns. Obrigada, Obrigado. viu? Valeu. Obrigada. Temos mais algum tempo antes de ir para o intervalo? Claro que temos, Gil. Alguém Nem me nos aceleraram finaliza? ainda. 3, muito bem. Você que é a famosinha do Lente Esportiva, né? Todo mundo. Ai, Ju, Famosinha, o que ai, é? Ju é bonitinha. Falar em famosinha, deixa eu só mandar um beijo pro Paulo, ele que gerencia aí um Falei? grupo importante aí de cabeleireiros, eu não vou falar o nome, né, porque ainda não podemos falar, um beijo. E também para o Cido, Aparecido, que ele é dono também de uma outra floricultura que eu encontrei ontem aí, Leonardo, numa feira de noiva. Preparativos A para o feira de casamento. noiva, Cornetaram, acho né? que é da feira de noiva da Basílica, a gente pode falar, né, não vai ter nenhum cachê aqui, Foram porque eles, já foi. Foram eles que me cornetaram? Te cornetaram lá também, Obrigado. viu, Leonardo? Mas um beijo pra eles também que acompanham o Lente Esportiva e é bem bacana quando a gente pode falar de futebol e as pessoas terem essa credibilidade com a gente, certo? Tá certo. Só reforçando os nossos contatos, é o 3603-8231. Temos também o nosso WhatsApp, que é o 19-99288-1724. E temos o nosso e-mail, que é o alvivo@net.com.br. Temos o nosso Facebook também, Facebook do Lente Esportiva, que também temos o link ao vivo lá para quem não está sintonizado no canal Net Cidade. E até destacar, né, Ju, no próximo bloco a gente vai trazer o Independente, que tem informação de que o Álvaro Gaia colocou cargo à disposição. Sim. E vamos falar também de Série B, o Mojimirim é o lanterna da Série B, e da Série A, para alegria da Juliana Ribeiro. O Furla ainda nos dá um minutinho aí. Tem Série D, né, Ju? Tem a Série D que eu fui procurar aqui a tabela e a gente vai poder debater também para ver se Aí, as os equipes. nossos... Série D que São 40 times, né? 40 times. 8 grupos de 5, né, lindo? É isso? Felipe tá apontando ali. 8 grupos de 5 times. Tá Falei certo. 50, tiraram o sarro. É, Falaram teremos- que era turma, Quase. mas 40 lá. tá vendo? Teremos, vai ter Red Bull, né? Vai ter o Red Bull, vai ter a Ferroviária. Red Bull que tem o Alex Reinaldo, né? Você lembrou bem? Lembra, Red- Alex São Reinaldo fechou. Caetano? São Caetano. São Caetano. O Red Bull pode Gente, esperar. que situação chegou São Caetano? O Michael já disse aqui, Em completo. poucos anos, eu acho que em 4 anos no máximo, o Red Bull está na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a meta da empresa, até porque tem times na primeira divisão nacional na Alemanha, na Áustria e nos Estados Unidos. Eu só acho que o é a Red- meta deles. Né, Márcio? Só acho que o Red Bull poderia adotar uma cidade aí que não tivesse clube, né? Talvez. Jaguariúna. Campinas é meio complicado, né? Já chegaram porque- a falar em Jaguariúna, não Já. Várias cidades, então. Jaguariúna, já se falou até Americana e Santa Bárbara. Pra Agora sim. Então, mas a esses times torcida. têm clube, né? Já a gente está de volta, daqui a pouco as imagens somem aqui, a gente vai pro intervalo, é rapidinho, viu? Muito bem, estamos de volta com o nosso Lente Esportiva. Isso daqui, olha, gente. Rogério, a gente acabou de mandar aí entregar pra você uma vitamina C. Você acha que o Rogério pra tá assistindo? Pra você vir aqui no último bloco, tá? Hashtag volta, Rogério. Você acha que o Rogério tá assistindo? Tá. Você acha que essa hora o senhor da idade dele tá assistindo TV? Lindo, Nossa, ele tá fica aqui dormindo. toda segunda-feira Tá do dormindo. nosso lado. Ele tá Assim dormindo. não Chamou de dá, velho, viu? Assim Rogério. não Tá dá. dormindo. Chamando de idoso. Bom, pra você que tá em casa, Ele vai assistir o Babilônia daqui a nosso pouco. contato aqui é 3603-8231. Temos também o nosso WhatsApp, que é o 19-99288-1724. Temos o nosso e-mail, que é o alvivo@net.com.br. E pode também acompanhar o Lente Esportiva através do nosso Facebook. Léo, antes da gente ir para o intervalo, tínhamos mais algumas participações. Vamos lá. E uma delas é do Ademir de Americana. Manda um abraço para todos nós aqui, e em especial ao Leonardo, ele é seu fã. Obrigado, Ademir. Tô precisando mesmo, viu? Porque aqui com eles aqui fica Ai, meio Ademir, difícil. não faz isso, todo o ego
dele, ó. Nós chamamos, Tem, Todo vai ter mundo. até que pôr Vamos uma agulha buscar lá o pra ego do poder Leonardo, estourar o busca. Léo pra ele cair Todo de mundo novo. tem fãs, menos eu, mas graças a Deus eu tenho você, Ademir. Obrigado. É, valeu. tem uma telespectadora aqui ao abraço. vivo assistindo abraço. você aqui no nosso estúdio e você acha que você não tem fã. abraço. Ele tá ficando Pelo vermelho. amor de Deus, Acredite, ele viu? tem Ele tá namorado. ficando Um vermelho. abraço pro Ademir, um abraço pro Ademir. Um beijo ficando também vermelho, agora lá. aqui Querendo em especial. Gente, vamos Mudar lá. o rumo da conversa. Um beijo em especial para o Jaime, presidente do Sumaré, clube, o Atlético Clube, né? Parabéns pelo nosso programa. Um recado para mim. Você está muito linda hoje. Ai, Ah, gente. segundo recado assim já. Gente, hoje eu não tô, Daqui a não. Um pouco- beijo, daqui a viu? pouco a gente Já vai- acho que os caras vão falar que você tá Cabelinho bonito, aqui. Léo. Daqui a pouco a gente vai começar a acreditar. Eu Gente, vou manda começar a mensagem falando que o acreditar. Léo tá bonito. Por favor. Gente, daqui a pouco eu vou começar a acreditar, como diz o Leonardo. O Léo tá Obrigada, precisando viu, ouvir umas querido? palavras assim. Também já veio aqui no nosso Sonho Esportivo, a gente vai abrir um espaço para ele retornar aqui à nossa casa, né? Grande Jaime. O José Francisco de Americana diz que também é voluntário aí, muito bem. Apesar de fazer tempo que não vem aqui ao nosso Lente É o velho Esportiva. Ai, tio Chico. Agora que ela soltou. Ah, tio Chico. Tio Chico, eu estou de Palmeiras por você. Um Ele fica beijo, bravo viu? quando tira selfie. o Chico. Ele não gosta que tire Mas selfie. ele disse que ele gostaria de mandar um abraço para todos nós aqui da equipe. Um beijo, viu, querido? Eu outro dia fiquei pensando, é o Cídio de Camargo, né? O nosso primeiro e fiel telespectador que veio até aqui. Participou. nem lembro. Então se o genro dele estiver assistindo, estiver mandar notícias do senhor Ocídio Camargo, acho que o Mica pode me confirmar direitinho se era esse o nome. Quando ninguém isso assistia, mesmo. ele tava lá, é isso? Nossa, Era há o primeiro. 7 anos que existe o Lente, ele já ganhou várias participações aqui com a gente, de sorteios, enfim, e a gente teve o prazer de trazê-lo aqui em um dos aniversários do Lente Esportivo, então eu quero mandar um beijo para ele, fiquei pensando aí esses dias, falei, por onde anda o senhor Ocídio que não participou mais? Então, se tiverem notícias dele, por favor, nos mande. Meninos, a gente... Vai falar da Série D? Vamos falar primeiro da A3 lá, que a gente até recebeu uma verdade. participação. Votuporanguense. Votuporanguense venceu a primeira por 3-0 Isso, do Taubaté, do Taubaté. tá com o título na mão. Praticamente. Agora vai jogar, né, em Taubaté no próximo final de semana, mas 3-0 é uma diferença, uma vantagem muito boa, né? Apesar da grande campanha que o Taubaté fez, né? Indiscutível, tendo lá o Kleber como... O Ronaldo, aliás, como goleiro, né? Que foi um jogador que saiu aqui também do Rio Branco. O Jordi Guerreiro, que já havia sido vice-campeão como Independente no ano passado. Então tá de parabéns o Burro da Central, né? Pela grande campanha. E agora, mesmo que não venha o título, o acesso está garantido. Ano que vem o Taubaté vai ser um time que vai dar trabalho na Série A2. É um bom time que foi montado esse ano. Se manter a base, vai dar trabalho. Maico, você não estava aqui semana passada, né? Votuporanguense, Taubaté e a Inter ficou de novo. Eu tenho uma longa explanação a fazer sobre essa final. Fica à vontade. Acabou, tá decidido já. Ah, tá, beleza. Da Inter você não quer falar nada? Não, acho que... Contra o Independente, nadou. Não, é sempre Ô, Ju. isso, né? Eu volto a falar dos 4 atletas contratados pro final da competição, né? É a Inter. O que tá acontecendo? É a Inter. Qual que é a risada Eu não aqui? sei. Eu só falei é hoje. o Leonardo, Eu só falei hoje, Ju. Ela ficou brava, mas eu só falei Ju. É. Só lembrando que durante o intervalo o Léo mandou já o seu currículo para a vaga que está em aberto de massagista no União Barbarense. É Olha isso só. aí, verdade. Pois o Léo é massagista. Leonardo. Você sabe que teve uma época que... Ah lá, foi começa a falar. Calma, deixa eu falar. Quando eu treinava futebol no União Barbarense, Treinava já treinei, futebol? já fui craque. Que Já fui. beleza. Ai, Eu A gente vê mesmo, você tá jogando lá. Aí a gente fazia os jogos, gente fazia os jogos do Sub-20 na época. o Cacau União não tinha foi tão Sub-20. louco. Deixa eu falar, calma aí. A gente fazia os jogos do União Sub-20. Eu nunca fui massagista, mas eu era maqueiro. Aí ia pegar o jogador, rapaz do céu. Nossa, tava Léo caindo. pegando O Léo não aguenta erguer uma É placa verdade. aqui no canal. Excelente É verdade, eu era maqueiro. O Eu era Léo não aguenta maqueiro. uma cadeira dessa, Eu era ele vai maqueiro. pegar a máquina. É verdade, eu nunca vi o Leonardo aqui Meu ajudando Deus com do Ah, vamos céu. falar de ajudar então? A gente vai debater aqui. Vamos falar do Independente logo e acabar com essa conversa. É, o Independente... O Gaia, pode falar, já. ele se considera favorito, gente. Ele vai manter aí a base na Copa Paulista e ele já está aí contando com... Mas Independente, sem dúvida, é favorito, né? Tem embasamento No grupo. pra isso. Manteve... É uma equipe que brigou até praticamente a última rodada pelo acesso. Vem com uma base boa já há uns 2, 3 anos com o Álvaro Gaia no comando. Jogadores
né, que indiscutivelmente fizeram um grande campeonato, então o Independente, na minha opinião, larga na frente na Copa Paulista. Ô, Michael, e você acha que é um... Desculpa, Não, Léo. pode falar, Gil. Você acha que é um clube a ser estudado? Porque o Gaia tá lá há tantos anos e tá sempre aí entre os favoritos, enfim. O que você acha que é o segredinho deles? Não, é realmente isso que você falou. O que falta hoje no Brasil é continuidade ao trabalho. Se contrata um técnico, todo mundo... Aqui é trabalho, né? Se contrata um técnico, todo mundo no clube banca o técnico, 2 meses depois aquela pessoa não serve mais para nada. Sim, é um caso a ser estudado. Muitos podem ler a postura do Gaia como algo assim arrogante, mas não, ele está falando só um fato e realmente é favorito no grupo. Agora, Pereirinha, estamos falando do Álvaro Gaia, continuidade do trabalho, mas a informação que surgiu na semana passada é que o Álvaro Gaia, por motivo desconhecido, pelo menos por mim, na matéria não tinha motivo, de que ele teria colocado o cargo à disposição do presidente Marcelo Assis, que ele não queria. Pode ser que ele tenha recebido uma proposta de um time da Série C, Série D do Brasileiro, não sei, até mesmo Série B, por que não? Quem sabe, né? Parece que ele colocou o cargo à disposição. Ou talvez seja até... O Independente a gente bancou aqui, né, Léo, que o Independente subia para a primeira divisão do Campeonato Paulista. E até hoje o Rogério ri da nossa cara por isso. Ri da gente, fala que né, zombou da gente, mas enfim, pela regularidade do Independente na Série A3 e depois na Série A2, acreditava-se que o Independente subiria, com certeza, teria o 3º acesso consecutivo, seria o 4º, né? Segundo acesso. Da 3 para 2 e da 2 para 1, né? E a gente, pela regularidade, até achávamos que o Independente subiria com certeza. Talvez seja pelo fato do Independente não ter subido, às vezes o Álvaro Gaia, né, tentando... Pode ser um cansaço também. Respirar novos ares. Pelo fato de já estar um bom tempo, mas o Independente faz muito bem se manter o Álvaro Gaia para a Copa Paulista e que o ano que vem dispute novamente a Série A2 e que consiga novamente o acesso. E lembrando que no jogo da base, né, no final de semana, teve alguns protestos, né, em relação ao Marcelo de Assis e a diretoria do Independente. Algumas faixas foram colocadas no Pradão, né, dizendo fora Marcelo Assis, e a gente entende, né? Não sabe o motivo por que o torcedor está tão... Alguns torcedores, não digo todos, né? Até porque a campanha do Independente foi sensacional no Campeonato Paulista da Série A2. E ontem eu acompanhei algumas fotos pelo Facebook que estava mostrando algumas faixas de protesto contra a diretoria do Independente. É o melhor momento da história do Independente. Né? Sem dúvida. Se for comparar aí com tudo que o Independente tem conquistado, com certeza é um dos melhores momentos, até mesmo estar numa divisão acima do principal rival, que é a Inter de Limeira. Então, a gente também não entende o motivo desses protestos. Revolta, a questão do Gaia, será que não é alguma coisa interna também? Então, às vezes está se sentindo desvalorizado e... Pode ser. E aí essa informação pode ter chegado aos torcedores. Pode ter certeza que proposta para ele não vai faltar pelo bom momento. Então, mas aí que tá, Michael. Eu até ia perguntar para você. Vamos supor que não seja isso, que seja realmente porque o Álvaro Gaia recebeu uma proposta tentadora de um time que disputa um nacional e quer respirar novos ares. Aí a gente não vai poder culpar a diretoria, porque o cara tem todo direito. Até porque a gente sabe que ele não seria eterno no Independente. Um dia ele vai sair. Mas aí, quanto perde a equipe do Independente? Porque toda a espinha dorsal que se tem, até mesmo em relação à parceira do Independente, que é a Arte da Bola, tem a ver com o Álvaro Gaia. O Álvaro Gaia é o treinador da Arte da Bola. Assim como o Vitor Mosca é da JC Moraes, só para comparar com o do União. Então, assim, ele saindo e a parceria permanecendo, como é que vai funcionar? Até porque a maioria dos jogadores são indicações do Álvaro Gaia. O quanto perde o Independente? Ele montou, né? Aí já dá para colocar ainda, mesmo assim, como favorito para a Copa Paulista, Maicon? Eu ainda coloco o time como favorito mesmo, caso se confirme a saída dele. Por quê? Com certeza o time perde, por tudo que o Gaia já conhece dentro do time, mas se vê um time muito organizado, eu acho que num ambiente bem organizado, quando sai uma peça que não é por problema, não é por crise, não é porque está tudo acabado dentro do clube, o clube está bem organizado, está estruturado, tira o Gaia, dá para trazer um nome que acredito até que a diretoria já esteja estudando e colocar, deixar as coisas acontecendo. Tem que estar preparado para isso, né? Vai ter um momento que vai chegar o momento daquela pessoa, no caso até do Álvaro Gaia, tem que estar preparado para colocar uma peça à altura. É difícil? Porque treinador não... É uma ocasião difícil, até mesmo no futebol paulista, que esteja até mesmo à altura aí do Álvaro Gaia.
Enfim, é um momento que fica realmente complicado. Mas acredito que o Independente tem aí condições de conseguir um bom profissional. Ô, Mas Coelho, eu acho que ele fica. Você acha que ele fica? Eu acho que ele fica. Os torcedores independentes acreditam em você. Querem que seja verdade. Do outro lado, a Inter perdeu o técnico também, o Betão Alcântara. E aí a gente já sabe que é por problema interno. Eu vi a nota lá do Betão Alcântara. Ele disse que não ficaria na Inter de Limeira por dinheiro algum. Que tem coisas que acontecem lá dentro que só ele sabe e que por isso ele estava saindo. Problema interno. Betão Alcântara e Álvaro Gaia. Os dois saindo. Vamos contar com a saída do Gaia. Inter e Independente sem treinador. Quem tem no mercado para chegar e comandar esses dois times? Eu lembro, primeiramente, do Claudemir Peixoto. Sim, Claudemir Já teve passagem pelos dois dois times. times. E tem bom relacionamento com as duas torcidas, Sem enfim. dúvida. Fora ele, tem alguém? Deveria. O Rui Scarpino seria uma alternativa, né? Apesar, não sei como está a situação do Rui lá no Atlético, né? Mas era um nome interessante também. Claudemir, sem dúvida, até pela história que tem nas duas equipes. Tá carente o mercado hoje, sem dúvida, de Zé grandes Teodoro. treinadores, né? Zé Teodoro. Seu Teodoro. Pereirinha Não sei por desenterrou onde ali. anda. Não Também não sei. Onde anda, você sabe? Então, Zé Teodoro é ele de tava Porto pro Alegre, né? Nordeste, não tava ou não? Ele é de Porto Alegre, né? Acho que ele tava treinando time no Nordeste. Me parece que ele tinha se candidatado a vereador, uma coisa assim. Não sei se ganhou, mas já há um tempo atrás. E a gente tem que ver a situação financeira dos clubes também, né? Sabe um técnico que eu tenho saudade aqui na região? A última vez que eu tive notícia, ele também estava no Nordeste. É o Lula Pereira. Lula Pereira. Eu acho que é inviável, até porque ele deve ser Mas, financeiramente inviável, né? Mas é um técnico que contava com muito carinho. Aliás, eu não sei quantos sabem, mas num programa antigo, 15, 18 anos atrás, o Não Filipão era disse... nascido ainda. Sei. Eu não mesmo. Vai. O Felipe Scolari disse que o Lula Pereira era um excelente técnico, mas que não avançaria no futebol por causa do fato de ser negro. O Filipão disse isso. E querendo ou não, ele tá certo. É verdade. A gente pega o exemplo do Andrade, né? Lá do Flamengo em Exatamente. 2009. Cadê o Andrade? Eu sei que ele tá treinando um time, mas um time pequeno. Agora, Aliás, tem um treinador querendo voltar ao cenário nacional que é o Valdir Espinosa, né? Valdir. Ele deu uma entrevista Valdir. e estava querendo voltar a treinar futebol, É. né? Então, de repente poderia ser alternativa. É um treinador de ponta que está afastado, mas que quer voltar. De repente é uma alternativa, uma proposta de um time do interior. Agora, De repente teria uma chance para recomeçar. qual problema a Inter pode estar passando? Tá, vamos... Dentro de campo a gente viu que, enfim, nos últimos 4 anos, nadou e morreu na praia. Financeiramente, eu gosto sempre de frisar quando eu falo da Inter. O presidente falou que está respirando. A Inter vive bem financeiramente, com dívidas, obviamente, mas vive bem, dá para viver tranquilo. Qual pode ser o problema que o Betão deixou bem claro que tem? É complicado você tentar... Tá, relacionamento pode ser, mas a gente acompanhando assim a Inter, alguém consegue ver algum problema que fica muito evidente na Inter? Que seja um Pelo que eu motivo acompanhei, eu nunca consegui ver nada nessa questão. Sempre via todo mundo muito bem ali nos bastidores. A gente não sabe como que é eles ali dentro da sala, Então, eles dentro do vestiário, a gente será não que os sabe. jogadores, os 4 jogadores que vieram para o quadrangular final, vieram contra a vontade do Betão Alcântara e por ordem de cima ele teve que colocar como titular? E depois... É de se pensar, é uma alternativa. Se realmente aconteceu isso, não resta dúvida que o mal-estar vem daí. Né? Eu acho um erro tremendo quando a diretoria passa por cima do técnico. Então não traz técnico. A diretoria, ela ela vem lá para treinar o infelizmente, clube. Mas infelizmente a gente sabe que existe, né? Que Exatamente. Muito, né? Muitos clubes, existe né? muito. O amadorismo do futebol brasileiro. Não sei se é isso que aconteceu, tá? Eu também Posso não até- sei, eu tô supondo, porque a gente vendo de fora, a gente não consegue ver um problema evidente na Inter. O Coelho é alguém, né? O Coelho, eu daqui dos 3 sou o que mais está distante, né? Pouco estou perto dos clubes. Eles não conseguem identificar nada. Agora, na suposição, se foi isso que aconteceu, isso gera mal-estar, com certeza. Eu acho, Léo, você perguntando, talvez um dos fatores seria uma aproximação da Inter com o torcedor. Eu acho que precisa ser feito isso em Limeira. Não por culpa do torcedor, também não por culpa da Inter, mas sim fazer ali um trabalho para fazer o torcedor vibrar novamente. Precisa fazer um programa de sócio-torcedor, eu não sei como é que é esse programa da Inter. Tem um programa bacana deles. Mas lá que eu precisa acompanhava. fazer alguma coisa até com uma certa urgência, né, Pereirinha? Porque a gente não pode cobrar nada do torcedor da Inter. Assim,
pode cobrar que eles compareçam em maior número e tal, mas o time dentro de campo não tá fazendo com que possa É o cobrar time um que torcedor. vai atrair o torcedor, né? Porque o time tá na Série A3, eu acho inadmissível a Inter de Limeira estar numa Série A3 por 7 anos. A Inter é campeã paulista. Em 86, mas é campeã paulista. É inadmissível estar 7 anos numa Série A3 de Campeonato Paulista e por 4 anos consecutivos passa de fase e não sobe. Como é que vai falar pro torcedor? A culpa é do torcedor que não lota o Limeirão, mas Não, o pior que fez uma campanha boa. Foi a segunda colocada na fase de primeira fase. classificação. Então, é um problema grave que Acho tem que na Inter. talvez um trabalho de marketing mais bem feito, É. porque o Limeirão é um estádio grande, né? Então, precisa ter das duas partes aí uma ligação novamente para que possa ter aí novamente as arquibancadas Agora, com um público melhor, né? torcedores do Independente, né, principalmente, que podem perder aí o Álvaro Gaia, fiquem rezando, porque acho que ele tem aprovação total da torcida, né, até pelo trabalho que ele faz Tudo aí. que conquistou, né? Então reze aí pro Álvaro Gaia permanecer. Quanto ao torcedor da Inter, aguarde novidades. Eu acho que a Inter não tem muita opção além dessa que a gente falou aqui, Coelhão. Eu acho que vai atrás do Claudemir, por exemplo. Até porque o Claudemir tá sem clube. Mas o Claudemir ele teve uma saída meio conturbada da Inter, né? Mas era outra. Tanto, mas era outra diretoria. Ele não tinha tanto, assim, boa parte da aprovação da torcida. Eu acompanhei quando ele estava treinando a própria Itapirense, né, em um jogo contra a Inter nessa Série A3. E o pessoal não perdoou mesmo. Não perdoou. Mas a gente sabe como que é o torcedor, né? O torcedor, quando você está do outro lado ali, ele gosta de dar aquela pegada no pé. Mas é um nome interessante. O Claudemir é um bom treinador, né? Trabalha bem sempre com um grupo. A gente viu no União Barbarense ele tem uma ligação muito forte com o União Barbarense. É difícil o jogador que não gosta dele. Isso. A maioria dos jogadores gosta do Claudemir. É um cara... Seria um nome interessante, de repente, tanto para Inter quanto para Independente. Mas eu acredito que o Álvaro ainda vai repensar e eu acho que ele continua ainda à frente do Independente. A gente Foi só falando um de... sustinho. É só para dar aquele... Uma valorizada, sustinho na torcida, né? gente? E aí O torcedor fazer o fica Gaia, né? E vamos supor que o que aconteça com ele seja o que o Michael falou e que eles estão falando aqui, dele estar sentindo que não está sendo valorizado da maneira que deve, ele tem todo o direito. Não, e se é isso, cabe ao Inter sentar e conversar. É mais ou menos, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto da Série A, mas é mais ou menos aquela questão. O cara cobra do clube, pede pro clube o que ele quiser. Cabe ao clube ver se está dentro do cabível. Se não tiver, um abraço. Só corrigindo, não ao Inter, né? A Inter. A Inter. Peço desculpa aos torcedores, mas se é isso que está acontecendo, cabe à presidência sentar e conversar e ver até onde que pode chegar com o técnico. Ninguém, se nem os grandes clubes estão fazendo loucura, não são do interior que vai fazer. Mas eu não vejo tão errado ao Inter, porque é o clube, né? Também, enfim. O problema é a associação atlética. Aí tem que ser a... de Limeira. Tá. E eu sei que eles ficam bravos quando... Daqui a pouco vem mensagem aí, corneta. Mentira, vem. Não, a gente falando de treinadores, né? Alguém se lembra do Estevão Soares? Onde que ele tá? Ele estava no... Que eu acho um bom treinador. Eu ouvi falar o nome dele esses dias, eu não lembro onde. Isso, ele estava no jogo da Série A2. Acho que ele estava no clube da Série A2, eu não vou me recordar Vamos agora. descobrir já. Ele estava no Rio Claro, não. Roque Júnior. Ele estava no Rio Claro no Campeonato Paulista, ele assumiu o Rio Claro. Ele assumiu o Rio Claro, mas já saiu também. Tá certo. Bom, o Sancler, um abraço. Um beijo pra Sancler. você também, viu, Sancler? Abraço a todos aqui do Lente Esportiva, ao Léo, ao Coelhão, Coelheirinha, ao Michael. É e nóis, pra Sancler. você, Tamo Musa Juliana. Gente, Mais hoje... 3. Não tô aguentando mais. Sancler. Meu Deus. Beijo pra você, viu? Leonardo tá aqui louco, furioso. Um abraço Fala, pessoal ô do Sancler, Zé Magno, lá da- fala com o Léo, porque ele é bonito também. Fala que ele tá Ah, bonitinho. Se fosse um Deus. programa de rádio, Mas Ju, se fosse um programa de rádio, pela essa voz que eu tenho que concordar, é muito bonita do Léo, talvez a pessoa ali imaginando poderia até programa falar. de fim de tarde. Mas é Michael. TV, é imagem, Michael. todo mundo tá vendo. Michael. Não tem como mentir, né? Léo. Michael, não tem como enganar. Não tem como. Pela voz, por você ter elogiado minha voz, depois do programa, o abraço vem. Ah, Aqueles apresentadores da manhã, oh, meu assim, Deus. aqueles programas de Eu rádio. não consigo bem? terminar uma Vai, participação. Ju, fala. Manda um abraço para os filhos dele, o Riquelme, a Rihanna, e para o projeto Júnior Dias, Muito aqui bacana do o projeto. Zanaga, que é do Juninho Dias, que tem vários trabalhos voltados ao esporte, como karatê, judô, futebol, balé e Eles estão com zumba. balé, com lutas também lá, né? Que acho que é o Muay Thai. E também tem as Zumbas terça-feira lá. Tá bem bacana o projeto exemplo dele. mesmo de quem ama o Exemplo. esporte. Eu Sem acompanho dúvida. pelo Facebook. Parabéns belo pro Juninho trabalho. Dias. É. Tá bacana o pessoal lá, o trabalho no Zanaga. Boa, Juninho. Tá certo. Um beijo e obrigada aí.
O Carlos Miller, esse também é super amigo aqui do Lente Esportiva. Um beijo, Carlos. Falou o seguinte: Pereirinha, o Sub-20 do Rio Branco ganhou de 2-1 da Francana. Muito obrigado. Sendo 2 gols do Wallace, certo? Olha aí. Até agora ele fez 6 gols no campeonato. Um abraço a todos nós aqui do programa. Uau. Grande seu Obrigada. Miller. Obrigada Muito obrigado, aí, as seu Miller. informações dos nossos E amigos. destaque para o Wallace, né? Que está indo muito bem lá no campeonato. Quem sabe, né? Não. É um nome excelente aí para estar se vendo, né? Tá certo. O Carlos Burger, de Americana, ele mandou um abraço para todos nós e também parabeniza a Ponte Preta pela campanha no Brasileiro. Avante Trem, 11 de agosto. Já a gente vai falar da fonte. Agora sim, Dudu de Americana. Queria mandar um abraço para o Léo e dizer, vai lindo! Esse Dudu... Esse Dudu... Lindo! Não, mas então, esse Dudu é um fake, Ficou vermelho. Juliana. Porque esse Dudu está mais perto do que você imagina. Não é! Esse Dudu tá aqui no não estúdio. É, Felipe Giordani. Um beijo! Vai, lindo! Grande Felipe. Felipe é parceiro, só ele pra me chamar de lindo também. Ai, Leonardo! É nóis. Volta, Rogério. Cadê a vitamina C? Já chegou lá em Santa Rogério tá Bárbara? dormindo, Oh, Juliana. meu Deus do Já céu. 9h30. O João Carlos de Limeira, sobre o Gaia ter disponibilizado o cargo, é porque enquanto o presidente Marcelo estiver na diretoria, ele não quer mais trabalhar com ele. Não tá aí o problema. Aí é Mas, complicado, é, né? não. Mais complicado do que se pensa. né? Aí, agora complicou Então, mas aí de agora a gente vez. precisa saber o motivo do porquê que ele não quer trabalhar com o exato, Marcelo. E aí, Sim. como a gente é um programa investigativo, né, Leonardo? Nós vamos mandar o Pereirinha lá no campo. Pereirinha, lá nosso estatístico. o espião. A gente vai estar lá na porta, lá. Ele Jornalismo foi- Não, investigativo. porque a forma que o Leonardo falou, porque agora a gente quer saber o porquê. Não, mas é verdade, porque... Beijo. Não tem nada aparente, né? Não tem nada aparente. Corta pra mim aqui, ó. Vai, Ju. Obrigada então ao João Carlos aí, pelo esse obrigado. furo da noite aí, vamos dizer assim, né? Vai, Ju. O José Araújo de Santa Bárbara do Oeste diz, Léo, por que o Cristóvão Borges está dando certo no futebol? Eu acho que ele tá fazendo referência ao que a gente tava falando dos treinadores negros não serem valorizados Pode ser. no Brasil. O Cristóvão tá desempregado. Ele até tá mais em evidência do que os outros treinadores que a gente Sim, citou, mas chegou a ser cogitado no Grêmio. mas já não deu certo. Eu gosto particularmente do trabalho do Cristóvão, acho que fritam ele cedo demais nos times, acho que querem a cabeça dele muito cedo, mas ele tá desempregado. Então, assim, Existe. como que ele tá dando? Ele não tá dando certo. Ele pode dar certo, mas ainda não deu, até porque tá desempregado. Vem pro interior. Existe um ciclo vicioso, no futebol brasileiro que os nomes não se alteram. Quando a gente estava aqui, eu conversei um pouco com o Vaguinho depois do programa aqui e ele confirmou isso. Os nomes são sempre os mesmos. A gente pega 1995 e agora, cá. os clubes Pouca coisa grandes, se mudou, um né? ou outro nome que surgiu. Então, ele é um treinador que tá no cenário, né, o Cristóvão. Hoje, o treinador negro que os clubes vão atrás é o Cristóvão. Só que ele ainda não teve um trabalho a longo prazo. É difícil falar, até porque ele tá desempregado, enfim. Bom, mais um torcedor do União aqui, o Luiz, Luiz Fernando Campanares. O Fernando Campanares já participou aqui hoje, né? Mas pode ser o pai dele, que chama Pode Luiz sim, Fernando. pode sim. Pode ser. Não sei, pode ser, eu tô Não, supondo. não é seu brother? Pode. Não, o Fernando é Pode meu brother, ser. mas pode Aí, ser ó. o pai dele. Pergunta, tira dúvida com O o Léo. Michael agora, olha lá o Michael, gente. O Michael, ele já desistiu. Desistiu de todo mundo aqui, ele vai levantar e ele vai embora. Mas, enfim, um beijo. Obrigada aí pela participação. Ele disse que toda segunda ele está assistindo esse programa, que deveria ser diário. Programa ao vivo é outra coisa. Também Só acho se eu que ver o ia ser Léo diário. falando, Dica aí. o Léo falando de Fica a segunda a dica sexta. ao E canal. eu aqui, ó. O Devia ser Léo aqui diário. de segunda a sexta, não dá, gente. Não, dá. fica a dica aí pro canal Necessidade, né, menino? Só acho. Obrigada, viu, querido, pelo Fui carinho. lá, né? O Boninho já derrubou. Ó, o Ademir diz o seguinte, eu torço para o Léo estar logo numa TV de maior expressão. Ele é um ótimo comentarista. Muito bem, o Ademir, meu fã. Obrigado, Ademir. Ó, Valeu mesmo. Tá convidado a vir assistir Parabéns. o Léo aqui de perto. Quero ver se você não Por favor, venha, que seria um prazer. É porque tá mais feio do que difícil, parece, tá? você vai ser- ó, É mais feio Ademir, pessoalmente. Manda um e-mail no alvivo@net.com.br, manda seus dados que na próxima segunda a gente quer você aqui, Ah, viu? ficou até tímido Até agora. Eu a tô própria emocionado, direção sério, eu tô do emocionado. canal Net Cidade torce para que ele também... Massa de grande. Aquele vaso lá é. Bem verdade. Brincadeira, Leonardo! Ninguém quer perder o Léo, não. O Ricardo de Santa Bárbara diz o seguinte: bullying. sempre acompanho o programa, parabéns e abraço a todos os envolvidos. E como está a preparação do Rio Branco para a Copa Paulista? Abraço a todos os torcedores do Rio Branco e de...
do Rio Branco de Santa Bárbara. Ele sabe que em Santa Bárbara tem torcedor do Rio Branco também. É, isso aí. O E aí, Ricardo... a gente já meio que falou, Ele né? bem que falou, a equipe tá sendo montada ainda, né? É muito cedo ainda, né? É muito Coelhão, cedo pra falar ainda, não começou a ser divulgado tanto quem vem. Só foi divulgado o treinador e que a equipe vai ser mesmo aí uma mescla de Ô, jovens Nassim, talentos. Divulga aí, Sabe Nassim. quem saiu, É. né, por enquanto. Nassim. Nassim, o Vamos Brad Pitt melhorar de esse- americano. Eu vou Nassim. falar com a Tigrão. Zaca. Abraço, Nassim. Michel Teló. O Nassim é o tigrão de Eu vou americano. falar com a Zaca pra o Nassim melhorar o relacionamento aqui com o canal, viu? Vai fritar o Nassim, olha que caso. Vai derrubar o Nassim. Tá vendo, Nassim, ó. Vai O Juliano já derrubar tá o te Nassim. fritando já. Nassim, ó, melhora aqui que nós somos amigos, somos parceiros. Melhora essa comunicação aqui com a gente, viu? Vai sair do ar, Gil. Corre aí. Bom, vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta. Muito bem, Léo, estamos de volta aqui com o Estamos. nosso Lente Esportiva. Hoje bem animado esse programa, viu? Sempre é. Sempre. É. Bom, o pessoal que está lá em casa pode participar conosco pelo telefone, que é o 3603-8231. Pode também mandar o WhatsApp com o seu nome, que é o 19992881724. Temos também o nosso e-mail, que é o alvivo@net.com.br. Pode também acompanhar a gente via a nossa página do Facebook. Léo, antes da gente ir para o intervalo, a gente estava aqui planejando falar sobre o Mogi Mirim. Mogi Mirim. E aí temos aqui o técnico Edinho, né, que ele disse que ele ficaria grato se viesse aí para o clube neste momento um nome de peso Nossa, mas- para o clube. Aí ele também, né? Não tá querendo mais Bota o nada. Rivaldo pra jogar, ó. Pega o presida. Viu agora, viu? Presidente. 3 jogos, Série B. Mogi é o lanterna com 1 ponto conquistado. Que foi o ponto contra o Sampaio Correia, 1-1, jogando em casa. De 2 jogos em casa, os 2 primeiros jogos em casa já foram desastrosos. É complicado, né, Firmagil? O campeonato, a gente sabe que se perder pontos em casa, lá na frente vai fazer falta. O Mogi está ainda se adaptando, né, ao jeito do Edinho, né, de jogar. Mas a equipe tem que engrenar, né? Principalmente em casa. O torcedor está indo. Falta ainda a equipe entrosar para conseguir essa vitória. Acho que depois que o Mogi conseguir a primeira vitória em casa, as coisas vão melhorar pro lado do Mogi. Agora o nome de peso pro Mogi vai ser complicado. E para minimizar a pressão aí Walter. de que ele não venceu nenhuma, O Walter. ele diz que ele Walter mata foi- no peito aí, ele tá se garantindo, o Edinho. O que você acha do Edinho no Mogi? Não, é uma aposta. Aí eu já acho que o Mogi está um nível, ou 2, 3 níveis acima das equipes aqui. Rio Branco, União Barbarense. Já há um bom tempo, né? Não acho legal você estrear, por mais que seja aí alguém conhecido, alguém como o Edinho numa Série B. Primeira vez o Mogi Mirim na Série B. Estrear um técnico iniciante para um campeonato tão difícil, esse ano ainda, que ia ser mais difícil ainda. Falei aqui antes do campeonato, o Mogi vai brigar para não cair. Só isso, tá? Se escapar vai ser suado. Eu vi alguns lances do Mogi, já que me chamam de Mauro César, é pífio o time do Mogi Mirim. Patético. O Magal, né, que é o volante do clube, do time, ele diz que ele está pedindo aí para os companheiros parar de desespero, tem que se acalmar para que eles possam É um dos minimizar os problemas. erros. Porque ele diz que o clube, eles jogam bem, mas eles estão desesperados. É aquela cometendo vontade de você esses erros. concluir logo, de você finalizar. De repente falta um pouquinho para alguns jogadores ali essa tranquilidade na hora da finalização, de repente você vê um companheiro ali em melhor condição de fazer o gol. Mas se você é o entrosamento, é o dia a dia, é o treinador chegar e se impor e falar, ó, vai jogar assim. Então acho que falta um pouquinho ainda. O Edinho tá pegando o jeito ali. É um trabalho a longo prazo, né? Eu acho que a gente não pode pedir para nesse campeonato Guarani, o Mogi Mirim liderar o campeonato. Eu acho que vai ter bastante dificuldades. Mas tem que dar a chance pro Edinho ir trabalhando. Acho que mandar ele embora, como já foi cogitado, acho que não seria a melhor opção. Michael? A Série B é um campeonato diferente do que a gente está acostumado a ver aqui na região, bem diferente de Copa Paulista e tudo mais. Na Série B o jogador já acha que ele é craque, que ele é gênio, que ele é fantástico, eles Ele já vai andam pra lá. diferente, eles já usam os brinquinhos e tal, hoje isso se tornou comum. Trazer um técnico que não tem respeito no meio do futebol como técnico, eu acho que é complicado numa Série B de campeonato. Série B você já precisa trazer alguém rodado, alguém experiente. Mogi arriscou mal, mas como o Coelho falou, a melhor solução vai ser mandar embora agora. É complicado, o time se meteu numa Tinha que ter enrascada. pensado antes, né? Tinha que ter pensado antes. Pereirinha, Tem- concorda, Pereirinha? Em partes, né? A questão do Edinho é que não se entendeu até agora
O Edinho acho que nunca tinha treinado. Treinou só categorias de base, né? Veio da base, Do né? Santos, Então, quando ele chegou no Mojimirim, não se entendeu de onde tinha chegado, né, nessa decisão de trazer o Edinho. Mas é uma aposta arriscada, até mesmo porque, como o Márcio falou, não vai se esperar que o Mogi seja campeão, que já suba para a primeira divisão. Mas tem que se cuidar para se sofrer manter um ali, pouquinho. E não perder aquilo que conquistou, que a gente sabe que é difícil passar de uma Série C para a Série B e precisa tomar cuidado. Agora, o time do Mogi, a questão do Edinho, eu acho que ele não dura muito tempo ali no comando do time. Vai ser igual o Roque Júnior. Mais uma, O mesmo caso, o Márcio lembrou bem, o mesmo caso do Roque Júnior. Ele chegou no 15 de Piracicaba, o Roque Júnior. Só que eu vi uma diferença grande, né? Resultados, né? Entre o Edinho e o Roque Júnior. O Roque Júnior não tinha o menor jeito de treinador, sinceramente. E o Edinho, você acha que ainda leva? Já tem um pouco mais de experiência, né? Já trabalhou com base, já foi auxiliar, não Já foi auxiliar no Santos, então já tem uma bagagem maior que o Roque Júnior. E... Temos a tabela aí. Vamos de tabela da Série B. E aí a gente vai discutir. O Edinho perdeu perdeu mais um ou dois jogos, tá fora. Vamos lá então, terceira rodada, Macaé 4, Oeste 2, Náutico 2, Criciúma 0, Vitória 4, Bragantino 1, Mogi Sampaio Correia 1-1, América Mineiro 4-1 no Santa Cruz, Paraná e Boa Esporte 1-1, Paysandu 2, Ceará 1, Atlético Goianiense e Botafogo 0-0, ABC e Luverdense 1-1, CRB 0, Bahia 3. Bora, Bahia, vamos pra classificação. Botafogo, quarto colocado, né? Botafogo, tá dentro ali das expectativas, né? Muito cedo ainda também. Vamos para classificação, tem aí, Mica? Opa, tem sim, vamos lá. O Náutico é o único 100%, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Bahia, Sampaio Correia e Botafogo, 7 pontos. Na sequência, Macaé e Vitória com 6. América, ABC, Luverdense, Atlético Goianiense do Rodrigo Maranhão e Paraná com 4 pontos. Com 3 pontos, Ceará, Paysandu, Santa Cruz, Oeste, Criciúma e CRB, além do Bragantino. Boa Esporte e Mojimirim, 1 pontinho apenas. Agora o Bragantino também ali na zona de rebaixamento, é um time que investiu em contratações, né? Acabou de fechar mais uma, o Jocinei, ex-meia do Corinthians, estava no Red Bull, é o novo reforço aí do Bragantino. Tá com um elenco grande, tá com bons jogadores, né? Até falei na semana passada que é um time que pode, de repente, brigar por uma vaga, mas que ainda não engrenou também. A equipe desentrosada, eu acompanhei, assisti o jogo na sexta-feira diante do Vitória. Você viu o nervosismo até na hora de bater o pênalti entre o Jovinho e o Eric. Então são situações que tem que ser controladas ali pelo Osmar Loz, né? Que é um cara que já tem uma experiência também. Mas o Bragantino, mesmo assim, ainda tem um bom time. Só entrosar esse time com certeza vai dar trabalho. Vamos para os próximos jogos aí. Quarta rodada. Ceará e CRB, Bragantino e América Mineiro, Santa Cruz e ABC, Bahia e Paraná, Botafogo e Vitória, hein? Jogo de Série A acontecendo aí na Série B. Boa Esporte e Paysandu, Criciúma e Atlético Goianiense, Sampaio Correia e Náutico, Luverdense e Macaé. E aí, duelo paulista, Oeste e Mojimirim para acontecer nessa quarta rodada de Série B. O Mogi precisa vencer. De todo jeito, e jogar lá em Itápolis é complicado. O Oeste também fez um bom campeonato paulista, né? Na Série A2 e manteve ali a base, algumas contratações. É um time também que dentro de casa é difícil ser batido. Algo mais a se comentar, amigos, de Série B ou já podemos pular para a Série A? Só uma coisa, a Série B é o que o Coelho falou, tem que acordar logo porque, diferente da Série A, a Série B não vai ter grandes mudanças dos times, né? Não vai ter um time que estava muito mal, muito bem e vai começar a cair porque os jogadores saíram. A tendência na Série B é os clubes continuarem até o final do campeonato. Não é como a Série A. Dificilmente tem a troca de jogadores, isso, né? Que a Série A no meio do ano, muitos clubes vai mudar muita coisa no campeonato. Alguns clubes vão desmanchar, vai cair de produção. A Série B vai manter mais ou menos a mesma atuada. Então, os clubes que estão aí, principalmente esses na parte de baixo da tabela, para destacar Bragantino e Mogi, vamos acordar porque daqui a pouco fica difícil. Vamos então de Série A, vamos fazer diferente, vamos começar já a falar de Série A com a tabela, começando com os últimos jogos. Lembrando que a gente já foi cobrado aí 2 vezes para falar sobre a Ponte Preta. Vamos destacar a Ponte que teve aí, tá tendo um belo início de campeonato. Vamos lá então, terceira rodada disputada, São Paulo 3, Joinville 0, Vasco e Internacional 1-1, Grêmio 1, Figueirense 0, Palmeiras 0, Goiás 1, Fluminense e Corinthians 0-0, Avaí 2, Flamengo 1, com um erro grotesco do assistente, a arbitragem do Rafael Claus, inclusive, desse jogo. Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0, Chapecoense 1, Santos 0,
Cruzeiro 1, Ponte Preta 1, Sport 1, Coritiba 0. Vamos de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí, em cima da classificação, claro que é muito cedo ainda, mas aí a gente já começa a debater aqui com os amigos. Com 7 pontos, 2 vitórias e um empate, Sport, Goiás e Corinthians. O São Paulo aparece com 6 pontos aí, fechando esse G4 de início do Campeonato Brasileiro. Até aí alguma surpresa nesse G4? Repetindo, é claro que é muito cedo ainda, mas... O Sport, Goiás, talvez, na minha né? opinião. Forte, né? É. E aí, Michael? O Goiás eu acredito que Pode consiga... deixar a tabela, Mica, por favor. Desculpa, Michael. Só pra gente dar Não, a isso aí. surpresa realmente é o Sport. O Goiás é um time que já há alguns anos faz ali uma campanha para ficar entre os 7 e 8. Então, pelo início do campeonato, não vejo tanto como surpresa assim. Vai ficar ali nas 7 primeiras posições. Mas o Sport vem fazendo O um bom Sport campeonato. faz um bom campeonato, para mim é uma surpresa, eu não esperava. E aí, Pereira? Ah, Esse G4 aí. Vamos dizer assim, é começo, né? A gente sabe que muita coisa vai mudar em relação a isso. A questão do Goiás, o Goiás é um time que realmente tenta buscar aí as primeiras posições. E o Corinthians, a situação é um pouco mais complicada, que a gente sabe que vai ter algum desmanche aí que vai, né, de peso na equipe corintiana. Então, né, não se sabe o que pode acontecer no decorrer do campeonato. Cruzeiro lá embaixo, o Cruzeiro preocupadíssimo aí com a Libertadores, então manteve aí o seu foco na competição internacional. E até Comigo. falaram muito, né, da Ponte ontem do resultado com o Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro não está pensando em verdade, mas não pode tirar os méritos da Ponte Preta. Não. Ponte Preta começou muito bem o campeonato. Então, Tá fazendo, os méritos, né? tá fazendo nesses 3 jogos, fez aquela cartilha que manda os treinadores. Sim. Soma ponto, ou 1 ou 3 fora de casa e vence em casa. Tá Nesses 3 certo, jogos tá tá no perfeito. caminho certo a Ponte Preta. Vamos só continuar com a tabela, porque tem um clube aí que a gente vai falar, que tem notícia importante de Já. agora. Nosso Nelson Rubens Furlanete já trouxe aqui pra gente. Vamos continuar então? Não. quê? Para de piadinha sem graça. Ele trouxe aí informação, porque calma. é informação Mas não fala ainda. importante. É, isso aí. Isso aí é cunho de que a nossa programação ela tá atenta a tudo que está acontecendo, já que é um programa Ô, Ju. ao vivo. E o nosso querido Fernando Furlanete foi em busca aí dessa Viu? notícia fresquinha. Bora lá, Mica, Coloca ele volta aqui a pra sentar do tabela. seu lado, Olha então. lá. Coloca ele aqui pra sentar do seu lado. Revolta. Vamos lá. Atlético Paranaense e Chapecoense com 6 pontos. Ponte Preta com 5 pontos. Olha a Ponte, começa muito bem realmente o campeonato. Atlético Mineiro, Avaí, Santos e Grêmio, além do Fluminense e do Internacional, todos com 4 pontos. Coritiba e Vasco com 3 pontos. Palmeiras tem 2 pontos. Ali onde está acostumado a ficar nos últimos anos. Tem que abrir o olho, hein, Palmeiras? Na zona do rebaixamento, Flamengo, Cruzeiro, Figueirense e Joinville. E é justamente do Flamengo que a gente vai falar. A notícia é do Flamengo. Então, após reunião, o Flamengo demite Vanderlei Luxemburgo. Quarta passagem do treinador se encerra após 10 meses. E pra Agora onde o São vocês Paulo acham já que tá ele lá na vai? beira já pra puxar ele. Já Não. tá, já Não, deve mas o estar São lá. Paulo não tá certo com o estrangeiro lá? Não, ainda não fechou com ninguém. Não fechou, Ele tá muito espera a próximo. O resposta. São Paulo tá... o Furlanete falou uma coisa que é bem acha verdade. que é o Palmeiras. É, porque o Oswaldo de Oliveira, uma ou duas... Essa semana pro Palmeiras... Mas o é Luxemburgo muito... uma vez afirmou que não voltaria pro Palmeiras. Viu, mas é aquela história, É. Coelhão. Mudou diretoria, mudou Mas tudo. o time é a mesma É vergonha o de mesmo sempre. clube, mas agora ele tem dinheiro, É o os Palmeiras tem mesmos dinheiro. problemas, é sempre brigando pra não cair. Ó, É os só- mesmos problemas. Deixa Eu acho que tem um probleminha. Você vai gostar, Pereirinha, porque nós temos alguns números. Vai, Ju. Eu não sou bom em matemática. Você é estatístico. Bom, como a gente já disse, né, a quarta passagem do Vanderlei pelo clube. E aí ele veio para retirar aí, como o clube da zona de rebaixamento do Brasileiro de 2014. E aí, enfim, Conseguiu. Isso. E aí? Ele foi treinador em 1991, 95, 2010 e 2012. No total, são 245 jogos como técnico do rubro-negro. 127 vitórias, 67 empates e 51 derrotas. Conquistou o Carioca em 2011. É o O único Flamengo é título um dele. forte candidato ao rebaixamento, né, Flamengo? Mas reflete o O que que o futebol carioca vem passando. Fala aí, Situação Hartmann. difícil. Hartmann tá erguendo o dedo aí já faz um É. tempo. Ele tá com, Olha, ele tá com um se- bloco de nota aberto aqui, cara. Se Só é verdade, informações. se é verdade a probabilidade do Palmeiras ir atrás do Luxemburgo, gente, por favor, o Palmeiras está querendo voltar de novo para a Série B? Ô louco, mas vai trazer o Luxemburgo, você tá falando isso? Gente, o Luxemburgo já deu faz muito tempo. O Luxemburgo viria pro Palmeiras para ganhar quanto, vocês acham? Menos de 500 mil impossível. Menos de 500 mil impossível. É. O Palmeiras tem um clube, um elenco que ganha por produtividade. Todo mundo ganha num salário mais baixo.
Você traz um técnico para ganhar um salário alto, isso não tem como dar certo, gente. É impossível uma coisa dessa. Mas ele pode pintar no São Mas- Paulo. Não, O então. São Paulo- Não, E o que não que descartaram a você acha dele no hipótese. São Paulo? Mesma coisa, para mim já é um técnico que já deu. Foi um excelente técnico, mas é um técnico que já confessou que parou de estudar há muito tempo. Já deu. Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo é um treinador que se trabalha bem com jogadores, vamos dizer assim, estrela. Que foi a época lá da Parmalat com o Palmeiras. É. Com E isso ele faz consegue tempo essa dominar época, bem. hein? Com jogadores, vamos dizer assim, normais, vamos dizer assim, dessa Níveis. forma, ele não tem bons resultados. Ó, aí vou entrar em duas questões, ó, rapidinho. Em relação ao Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras tem uma semana muito importante. Tem o Asa quarta-feira pela Copa do Brasil. O Asa, que é uma asa negra na vida do Palmeiras, certeza. se tratando de Copa do Brasil. Essa eu gostei. Foi boa. Foi boa, né? Foi boa, Essa foi boa. Vai, continua. E no domingo... 2 horas pra fazer uma boa. E no domingo tem o clássico contra o Corinthians lá na Arena, que é clássico e tudo pode acontecer. Vamos supor que tome 2 sapatadas. Eu acho que nem precisa de 2. Perder do Asa, eu acho que o Oswaldo Já já, tá cai. fora, Eu tá acho que o fora. Oswaldo já cai. O Palmeiras hoje é um dos clubes brasileiros que mais tem dinheiro. Ponto. Por fatores aqui, estádio e tal. É um dos clubes brasileiros que tem mais dinheiro. Que menos tem dívida hoje. Exatamente, não seria absurdo pensar que o Palmeiras poderia ir atrás dele. Eu concordo plenamente com o Michael, acho que seria um erro, mas não podemos Não, descartar isso. com Não certeza. podemos descartar. O outro ponto, agora me fugiu o outro ponto. Eu tô tentando lembrar que É tinha que você um outro falou ponto. tanto do primeiro. Se tratando de Palmeiras, falta ponto, realmente. Então, é que eu me empolguei por com a asa isso, negra. por Com a isso, asa é negra. por isso. É um festival. Gente, Palmeiras é a piada daqui, Vocês têm né? mais algum destaque em relação à Ponte Preta? Porque os nossos amigos lá Temos, estão parabéns pra aguardando. Ponte Preta. O Guto e o elenco, né? O Guto Ferreira é um excelente treinador. Tá fazendo uma campanha espetacular na Ponte. Birubiru Birubiru jogando muita bola. Fernando O Borges Bob. também é um cara que não pode deixar, que é um goleador. Fernando Bob, dispensa comentários, Cajá. excelente jogador que o Fluminense deixou escapar. E o Cajá, claro, vem sendo o grande destaque dessa equipe. Então a Ponte Preta está de parabéns pelo excelente início e que a gente torce para que continue assim. Pode É sempre bom ver a Ponte Fala, Preta Benito. brigando pelo E a acesso. manutenção também do Guto Ferreira no time. Isso também está sendo importantíssimo. Está mantendo o mesmo treinador, está seguindo o trabalho. A Ponte Preta, ao contrário do Guarani, tem conseguido gerir bem o time, tem conseguido fazer boas equipes. E a gente vê também um time assim, com substância, né? Aquele time que consegue, que convence quando está jogando. Jogou muito bem ontem contra o Cruzeiro e conseguindo fazer gols muito bonitos. Eu lembrei, antes que eu esqueça, o outro ponto, lembrei. É o Achou seguinte, outro ponto? Eu concordo com você quando você diz que o Vanderlei Luxemburgo acabou, é ultrapassado, e é verdade, concordo, beleza. Mas o elenco do Flamengo nunca foi mil maravilhas. Eu até acho que no início do ano falaram muito bem, muito além do que é o elenco do Flamengo. Falaram até em zona de Libertadores, eu achei um absurdo. Enfim, é um elenco fraco, muito limitado. O Flamengo vive de especulações, só que a gente tem que entender que hoje também tem as finanças muito bem, Ah, sim. né? Tá bem. Estão falando de Guerreiro, que está praticamente certo, realmente, com o Flamengo. Petros, o Robinho Pato. sempre se fala no Flamengo. Chegando jogadores com esse nome, não foi um erro ter mandado o Luxemburgo embora? Porque o Pereira falou que o Vanderlei trabalha bem com estrela. Hoje, no cenário do futebol brasileiro, esses caras são estrelas. Sim. Será que com esses caras no elenco do Flamengo, o Vanderlei Luxemburgo não conseguiria fazer um trabalho melhor? Não teria que se dar um ele tempo... Ele tá desgastado, Mas né? não teria que se dar um tempo maior para ele? Não era o momento, talvez não fosse o momento agora de mandar ele embora. O futebol brasileiro, o regional serve para enganar trouxa, né? Muito se falou, em fevereiro se falava que o Palmeiras era um time espetacular. Meu Deus, esse Palmeiras vai longe. O Corinthians também. Zé Roberto, Esse ano é o ano do Zé Palmeiras. Roberto, aqueles discursos de que ia atropelar Bate no todo peito, mundo. fala. Tá aí Eu o achei Palmeiras. ridículo. Flamengo, só para não sair do Flamengo, é a mesma coisa. Se engana muito os campeonatos regionais. Né, não vejo muita coisa no time do Flamengo. Chegando esses jogadores, né, mais um maluco, estão falando do Pato, né? Mais um maluco que ainda quer investir no Pato, o Flamengo, também não consigo entender uma coisa dessa. Vamos ver no que vai dar, hein? Fala aí, Gê, as participações, que o Michael quer falar Tenho duas mais coisas ali. participações e Tem eu uma já... estatística aqui. E eu já achei aqui os pontos do Leonardo também. O Fernando Campanari, ele disse que, só pra gente tirar a dúvida, o Luiz Campanari é o tio dele. Então, obrigada Eu aí, quase viu? acertei, quase. E o Chororó, um beijo, Chororó. Grande Chororó. Boa noite a todos, parabéns pelo programa. Aproveitando a oportunidade para convidar quem puder ir assistir Rio Branco e Capivariano Sub-20 na quarta-feira, às 3 horas da tarde, no Décio Vita.
Abraço a todos e fiquem com Deus. Um beijo. Um abraço, obrigada. Tia Norá. Valeu. O horário é meio complicado pra O mim, Léo vai lá. Mas o Leonardo a gente vai escalar Vai pra ser poder muito bem ir Já lá. recebido. vamos lá escalar, nessa já tô vida. sentindo uma escalação. Escalamos aqui o Leonardo. O Maurício de Mojimirim diz que assiste o nosso programa todas as segundas, manda um abraço para a família dele e são todos lá mojimiriano e eles estão torcendo para o Edinho. O Leandro de Hortolândia, ele diz que o Guarani está perdendo do Londrina por 1-0. Será que o Guarani vai Que subir fase, hein? este ano? Série C. O Londrina, Série não, C. o Guarani não sobe e o... Na lata, sim, não, vai. não. na lata. Sem dó. O Londrina tem um time muito certinho. Interessante, viu? né, o time? Verdade. Deixa eu, Fala por aí, favor. senão você vai Por esquecer. favor. Olha, eu tenho... E tem americanenses no Eu Londrina. quero justificar o fato de eu ser turrão com o futebol brasileiro. Para muitos isso não dá para entender porque que ele só critica. Mas eu quero pensar um jogo Santos e Maringá, segundo jogo da Copa do Brasil recentemente. 2 semanas atrás, tá? Se eu tivesse aqui a semana passada, teria falado disso. Mas isso é só um exemplo de muitos que acontecem. Sabe quantos tinha dentro da Vila Belmiro? 4.068 espectadores. Sabe quanto que teve de renda? 108 mil reais de renda. Sabe quanto que o Santos gastou para jogar? Despesa, 136 mil. Ou seja, o Santos pagou 28 mil reais para jogar. Sabe quanto que a Federação Paulista recebeu? 5.400 reais sem entrar em campo. Então, o nosso futebol hoje se paga em alguns jogos para jogar. Isso é um absurdo. Se contar isso lá fora, na Europa, o pessoal dá risada. Outra coisa. Outro ponto que eu queria ressaltar, bem corrido, é a sacanagem que foi feita agora. A Conmebol tá com gente nova, tá? Mudou aquela velharada que tinha lá, que não sabia nada de futebol, agora colocou gente nova, gente com passado no futebol. Meu Deus. Isso é muito legal, bacana. Mas nem tudo são flores. Boca Juniors, a FIFA pediu para que o Boca, depois daquele, quem acompanhou a Libertadores, episódio dentro da Ridículo, Bomboneira, né? ridículo, né, que acontece ali até com uma certa frequência, a FIFA queria 2 anos de punição da equipe fora da Libertadores. A Conmebol queria 1. 2-1, a FIFA falou, então me dá uma vaga na Copa do Mundo. Das eliminatórias. Das eliminatórias. A América do Sul tem 5 vagas na Copa do Mundo, né, contando com aquela da repescagem. Aí a Conmebol pegou e cedeu a vaga para a FIFA. Gente, isso aí é amadorismo total, eu não sei para onde caminha o nosso futebol. E só pra falar rapidinho, a FIFA tem eleição nessa semana. Vamos reverenciar o Rei Blatter, que vai ganhar de novo. Vai ganhar de novo. Figo desistiu, né? Figo Ele desistiu. Tentou a disputa lá, mas falou algumas coisas através de rede social, né? Falou mal. Então a gente, até né, Pereirinha, a gente fala mal do futebol brasileiro, o futebol mundial tá uma zona. Futebol mundial tá uma zona. É a questão Mas o das brasileiro, instituições. ele destaca o brasileiro é um dos piores em termos de calendário e tal, mas o futebol mundial tá uma bagunça. Mas a gente fala de instituições, né? FIFA, Isso. federações, enfim. Bom, está Essa chegando ao zona fim, toda. eu só queria mostrar aqui, ó, olha o trabalho que o Leonardo fica fazendo, olha os pontos que o Leonardo Que bonitinho, fica né? Parece fazendo. Nossa, quando, Juliana. parece quando eu estudava no Frezinho, né? Sabe aquele caderno de pinturas? Aí o Leonardo ele fica criando os desenhos Uma arte, né? pra poder pintar depois. Parabéns, Leonardo. Ó. Ai, Leonardo, Muito bem, você tem um olha, futuro. É muita criatividade de uma pessoa Vou só. mandar para um psicólogo para Léo, analisar. Eu não vou falar Nosso nada. programa tá acabando, Léo, tá acabando. Graças a Deus. Graças a Deus. Não consigo finalizar. Pereirinha, obrigada. Até a próxima segunda. Foi bacana o nosso programa aqui hoje. Boa noite a todos, boa noite, Ju, Léo, amigos aqui presentes, a todos aqui no estúdio. E a você, amigo assinante, um abraço e fiquem com Deus. Tá certo. O Michael Hartmann, falei certo? Falou certo. Muito bem. Deixa eu falar que ele se sente melhor. Ai. Michael Hartmann. Até a próxima. Bonito. Até a próxima, viu? Parabéns aí por estar acompanhando os nossos amigos comentaristas aqui tão bem quanto. Obrigado. É difícil porque são excelentes. Eu admirava eles ali assistindo. Bom, hoje eu queria mandar um abraço para meus pais, que sempre estão prestigiando. Beijo, pai, mãe. E beijo também para minha esposa. Te amo. Ai, que gracinha! Como ela chama? Juliana. Juliana, minha xará. Então, xará. um beijo aí pra Ju e pros pais do Michael. A Rose, como sempre, né? Mandar um beijo pra Mas- Rose, né? Um beijo também pra Rose. E até a próxima Boa noite segunda. a você de casa, assinante, e acompanhou o Lente Esportiva. Claro, um beijo lá pra minha namorada Rose que está acompanhando. E eu vou mandar também um abraço pro seu Maurílio, pai aqui do nosso amigo Marcos. Saudade dele da época dos treinos de karatê. Pois é. Grande seu Maurílio, um abração aí pro senhor, né? Muita saúde. E é isso aí. Muito Até a semana bem. que vem. Tchau, Ju. Ô, Léo, Tá, você... tá bom, tchau. Calma,
amigo. Você trouxe hoje aí uma, como fala, telespectadora para acompanhar. E a gente fala, um abraço. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa. Um abraço pra Amanda. Amanda, obrigada por ter vindo. O Furlanete, na hora que eu cheguei aqui, ele falou que ia colocar uma música. Eu tava até estranhando ele não ter tocado ainda. Ô, Tá Ju, vermelho, deixa eu Leonardo. falar. O que é Deixa eu essa falar. música aí? Bom, Tchau. eu não sei Primeiramente, de tchau. nada. Primeiramente. Léo, agora aqui, ó, pra que não fique... Gente, Já. tudo isso que a gente faz aqui é claro que é pura brincadeira nossa. A gente ama o Léo. E a gente ama o Leonardo, com certeza. Até a próxima, se Deus quiser. Tá bom, Ju, até a próxima. Até a próxima, Fernando Pereira, Michael, Coelhão, Ju, também amo vocês. Queria dizer que é o momento mais feliz da minha vida é quando estou aqui às segundas-feiras. Fico realmente muito feliz, eu fico emocionado. E eu tô falando sério, não tô brincando. E um abraço pro Eric, que é o excelentíssimo noivo da Juliana. O seu lugar no céu, meu amigo, tá garantido. Um abraço, até semana que vem. Valeu. Léo, larga a mão de ser rancoroso. Fiquei mais vermelho que essa tampa aqui, ó. Um beijo então pro Eric, um beijo pros meus pais também, que sempre acompanham. Mas eu quero lembrar vocês de casa que temos a programação aqui do Net Cidade. Quarta-feira temos o Cidadania, na quinta temos Desplugados e temos também o Esporte 10. Então vale a pena conferir toda a programação dos nossos amigos voluntários. Hoje quero mandar um abraço para todos eles também, que se não fossem por eles, nós não estávamos aqui. Certo, Leonardo? Certo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima segunda. Tchau!